Episódio do Atos Podcast. Alegria ter você aqui conosco, né? A gente está trazendo aqui cada vez mais convidados que trazem um conteúdo de valor para edificar a gente, edificar você que nos acompanha. Então eu lhe convido já a seguir-nos lá no Instagram, Atos Podcast Oficial, e também se inscrever no nosso canal do YouTube com o mesmo nome, Atos Podcast Oficial. Curte lá, né? Eu aqui, Cavalcante Neto. E eu, Pedro Veras, aqui, pessoal. E hoje... Nossa convidada de hoje, Pedro. É ninguém mais, ninguém menos que Caroline Alves. Ela é referência em maquiagem, em beleza, em feminilidade. Hoje a mulher é uma potência. Ensinou minha esposa a maquiar também. Minha esposa foi aluna dela, graças a Deus. Então hoje é um episódio muito especial. Muito obrigado por ter dado a honra de conceder essa entrevista aqui pra gente, né? Que eu até tinha conversado contigo ano passado pra gente fazer isso, mas acabou que depois eu botei o projeto na gaveta e agora o Neto apareceu com a proposta da gente fazer junto e a gente botou no ar o episódio. Então, muito obrigado, Carol, pela presença. Eu que agradeço. Antes da Carol começar, quero lembrar vocês que nós estamos em casa nova, né? Aqui em parceria com a Rede Brasil Coworking, do nosso amigo André Luiz Pinheiro. Então, se você precisa de solução de endereço fiscal, né? Procura a Rede Brasil com Z, nas redes sociais, tem lá os contatos e você pode ter o seu endereço fiscal aqui na Rede Brasil Coworking. Valeu, André, um abraço, cara. Vamos lá, então, bater o nosso papo aqui com a Carol. Carol é Caroline, né, Carol? Caroline. Maria Caroline. Mas aí, tem o Maria também, né? Mas aí o nome de guerra ficou Carol. Carol, isso. Tá joia. Carol, conta um pouquinho pra gente onde você nasceu, como é que foi a sua... De forma bem resumida, como é que foi a sua infância, o desenvolvimento? Primeiramente, eu queria parabenizar vocês, né? Pelo sim de vocês. Legal, obrigado. Vocês estarem aqui em pleno domingo, né? Poderiam estar na praia, mas estão aqui... Os filhos em casa. Evangelizando, né? Muito lindo isso. Bom, gente, então eu vou começar do começo, Vamos lá. Eu tive uma infância peregrina. Para começar, né? Assim, as pessoas, às vezes, quando olham, né? A Carol, assim, toda pronta, toda montada, cabelo todo feito. Imagina uma outra história desta mulher. Eu sou filha de mãe solteira, né? Meus pais se separaram ainda, eu era recém-nascida. Meu pai trocou a minha mãe pela cunhada dele, pela mulher do irmão dele, então você imagina a confusão que deu na família por conta disso. E aí, mais na frente eu conto essa história. Certo. E aí, como minha mãe ela precisava trabalhar, né? Você é pai, você sabe como é cuidar de criança, né? Sim. Então eu fiquei com a minha mãe até 2 anos de idade, depois fui morar com uma tia no interior, que até hoje eu chamo ela de Mãe Bia. E aí, desde então, eu cresci. Você nasceu aqui em Fortaleza? Nasci aqui em Fortaleza. E aí eu qual fui foi o morar no interior. Qual é a cidade? Independência. Independência. Fui morar em Independência. Eu vi até uma foto sua na igreja lá, ainda, aí tinha lá a descrição do local, Independência, né? Isso, é uma cidade bem pequenininha. E aí morei lá, eu acredito que foi até os 8 anos de idade, até 10 anos. Na verdade, eu não fiquei muito num lugar fixo. Então, eu fiquei numa casa, numa tia, aí não dava certo, aí morar na casa de outra tia, aí não dava certo. Tá. E assim fui crescendo, né? Então, eu tive uma infância cheia de feridas, né? Eu fui crescendo cheia de feridas, né? Quem cresceu morando em casa de outras pessoas, sem ter a paternidade e a maternidade, sabe como isso pode influenciar na personalidade de um ser humano. É verdade. E aí, minha mãe casou, voltou para o interior, né? E ela foi casada durante 10 anos com essa pessoa, acho que mais de 10 anos, não recordo. Foi um relacionamento super conturbado e também me causou mais feridas ainda. E foi nesse período que eu fiquei assim... eu tive uma experiência com o sobrenatural. Então, desde pequena, eu sempre soube que existia algo além do que eu via. Eu sabia que existia algo sobrenatural. Sim. Mas você não foi criada num ambiente assim católico? Não. Na igreja, não? Não fui daquela, como eu estou falando, né? Eu não tive essa base familiar.
Certo. Então, eu fui criada por várias tias, várias parentes da minha mãe. Foi batizada na igreja? Eu fui batizada na igreja Mas católica. Era católica de IBGE, né? De IBGE. De estatística. E minha mãe, ela me batizou ainda recém-nascida. Eu tinha meses. Porque eu tava na cama, eu dormia na cama com ela. E eu acordei de madrugada debaixo da cama. E naquele tempo era um mosqueteiro, né? E o mosqueteiro estava todo fechado, todo coberto. Não tinha por onde eu ter passado. Estava todo fechado. E aí a minha avó, muito católica, tem que benzer essa menina, tem que batizar essa menina, porque os anjos estão querendo levar ela, não sei o quê, aquela história toda. Aquela crendice popular do interior, né? E foi então que eu fui batizada, ainda muito recém-nascida. Tem umas fotos do meu batismo, é a coisa mais linda do mundo. E eu me orgulho, assim, sou muito feliz pela minha mãe ter me batizado ainda muito pequenininha. Sim. E aí... Aí você estava falando da sua experiência com o sobrenatural. Isso. Que você, desde pequena, sentia. Isso. Eu tive a experiência de ver uma pessoa tendo possessão na minha frente, quando eu tinha 11 anos de idade. Então, aquilo ali, para mim, foi muito surpresa, né? E eu cheguei a conversar com o espírito, né? E aí então, por isso que eu sempre soube que existia além, né? E eu lembro que teve um dia que eu cheguei quando a pessoa teve possessão na minha frente, eu perguntei assim, né? Na minha grande inocência, você conhece Deus? Me veio isso no meu coração de perguntar. Eu com 11 anos de idade, 10, 11 anos. Você conhece Deus? Eu olhei assim, bem assim para a pessoa e perguntei. E aí, como a pessoa estava possessa, não foi aquela possessão de agitação, aquela manifestação exterior, né? Exagerada, de grosseria. Né? Não, foi uma manifestação suave, certo. Tranquila, mas em nenhum momento abriu os olhos. Eram olhos fechados. A gente sabe que eles não olham nos olhos das pessoas, né? Uhum. Você estava no ambiente religioso ou não? Não estava em ambiente religioso. Certo. E aí, voltei para Fortaleza. Então, aí eu morei um período com a minha mãe ainda, eu acho que dos 11 anos até os 12 anos. Aí vim para Fortaleza para estudar, porque lá não tinha condições de ensino, enfim. E aí fiquei morando com uma tia. E aí aquela fase da adolescência, que é a fase da rebeldia, né? Então, mais feridas ainda, principalmente da paternidade. Porque eu não tinha meu pai presente. E você precisa de uma referência ali, né? Nessa idade, né? Isso. Uma pessoa que está ali, né? Uhum. Então, eu cresci com a ferida da infância, né? De casa em casa. E aí, mudava muito de colégio. Na verdade, eu nem sei como foi que eu consegui aprender a ler e escrever, porque eu mudava muito de colégio. Então, eu tive muitos bloqueios emocionais, muitos bloqueios de ensino também, por conta disso, né? A gente sabe como isso afeta um ser humano. Uhum. E aí, fase da adolescência, então eu fui me desligando um pouco de Deus, fiz a primeira comunhão, fiz por fazer. Fiz porque todo mundo estava fazendo, então eu fui fazer também. Evento social, né? Evento social. Mas eu não via Deus ali, eu não conseguia enxergar Jesus na Eucaristia. Então, eu fui levando, todo mundo estava indo, então eu fui também. E aí chegou na fase adulta, né? Eu tive contato com meu pai acho que foi 14 anos de idade, 13 para 14, que foi na fase que bem rebelde mesmo, um ser humano. Na minha foi um pouco rebelde. E aí eu cheguei a morar com ele ainda um tempo, alguns meses, mas não deu certo. Então eu voltei a morar com a minha tia, que é a minha madrinha, ela que foi minha base, né, para a criação. E aí eu me lembro que a última vez que eu vi meu pai, ele meio que me amaldiçoou. O dia que eu vi ele, a última vez. Ele era, assim, uma pessoa muito complicada de conviver. E nós sabemos que quando uma pessoa ela não está no caminho de Deus, ela não é feliz. Né? Por alguns atos do meu pai. Então, me afetava muito. Então, eu acabei voltando a morar com a minha tia. E com meu pai era assim... Ou você mora comigo e não tem contato com a família da sua mãe, ou então eu não quero mais saber de você. Com ele era assim. Então, voltei a morar com a minha tia, e aí chegou a fase de tem que arrumar um emprego, tem que estudar. Então, assim, eu sempre escutei que eu tinha que trabalhar e os meus primos tinham que estudar.
Então, todo mundo tinha que estudar na melhor faculdade e eu tinha que trabalhar. E eu não raciocinava muito o porquê disso, né? Então, eu cresci num ambiente que todos tinham tudo e eu não tinha nada. Chegou aquela fase do telefone, todo mundo tinha um telefone, um celular novo, e eu não tinha um celular novo. E eu não compreendia isso. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, eu fui me tornando uma pessoa altamente consumista. Muito consumista, porque eu queria preencher esse vazio que eu sentia dentro de mim, as feridas que tinha dentro da minha alma, né? E aí, aos meus 18 para 20 anos, eu tive um namorado que ele me causou muitas feridas. Foi a primeira decepção amorosa de um ser humano, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu fui buscar saciar esse preencher, né, esse vazio em festas. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a sair para a festa, Deus estava organizando a minha vida profissional. Então, Ele foi providenciando tudo. Meu primeiro trabalho já foi com beleza. Eu não sei o que é trabalhar em outra área. Então, minha missão é beleza. Uhum. Eu respiro beleza, a beleza feminina, né? E eu sou apaixonada por isso. E aí eu entrei numa empresa muito grande. Ela está no mercado há mais de 70 anos. E aí meu primeiro emprego foi numa loja de maquiagem. Depois fui para essa empresa fazer curso, entrei como aluno e fui crescendo dentro da empresa. Aí me convidaram para participar de uma Olimpíada de maquiagem. Aí entrei, fui treinada por eles, participei dessa Olimpíada, ganhei nível nacional como melhor maquiadora. Caramba. Na minha faixa etária de idade. E tudo providência de Deus, porque eu não tinha expectativa de nada. Eu me achava sempre inferior às outras pessoas. Autoestima lá embaixo. Minha autoestima era muito, muito lá embaixo. Então, eu tinha amigas e pessoas, graças a Deus, que Deus colocava na minha vida para que eu fosse crescendo, né? Para que eu fosse... Você é capaz, você consegue. Então, foi isso que fez com que eu fosse crescendo na minha vida profissional. Né? Nesse momento, você já tinha se reaproximado da sua intimidade com Deus, na igreja ou não? Ainda não? Não tinha. Então, mas assim, você conseguia enxergar esses cuidados de Deus? Ou só depois é que a ficha foi cair? Então, na fase da adolescência, foi que eu percebi, hoje eu percebo, que quanto mais eu conhecia o pecado, né, mais coisas aconteciam na minha vida. Que tipo de coisas, Carol? Eu escutava pisadas, eu via gente andando comigo. Eu tenho esse lado espiritual muito aflorado. Sensitivo, né? Muito, desde criança. Então, em criança, eu tinha sonhos e ninguém sabia me explicar o que eram esses sonhos. Então, quanto mais eu conhecia o pecado, mais essas coisas aconteciam, mais se aflorava cada vez mais. E aí, já na fase adulta, trabalhando, aí tive esse relacionamento, né? Aí veio a parte de festas. Aí eu comecei a sair muito, muito mesmo. Eu ia para muitas festas, esses forrós que tinha, eu ia para tudo. Aí amizades ruins que eram colocadas na minha vida. Eu ia para as festas, gente, eu confesso para vocês que eu chegava lá, mas eu me perguntava o que era que eu estava fazendo ali. Eu não me identificava. Eu ia porque eu achava que o normal era aquilo. Uhum. Então, por isso que eu ia. Maria vai com as outras. Mas tinha alguma coisa ali que incomodava? Me incomodava. No fundo, sempre me incomodava. Eu me sentia perdida. Então, eu ia para preencher o vazio, né, de um relacionamento abusivo e da infância, né, de todo o histórico que eu tive do passado. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu sempre me perguntava. No fundo, eu me perguntava, né? E aí eu ia para a igreja, me chamava, vamos na igreja tal. Aí eu ia. Outras denominações que não a católica, né? Outras igrejas que não eram católicas. Sim. Vamos na igreja católica, vamos para a missa, vamos. Então eu era muito assim, vamos. E aí eu lembro que quando eu ia para a igreja católica, eu ia para a missa, eu não chegava a entrar dentro da igreja. Eu era aquela católica que ficava na porta, com o telefone na mão, tirando foto, né, só para dizer que está na igreja. E eu não tinha nenhum contato com Deus, eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Então, assim, eu estava tão cheia de anestesia para Deus que eu não conseguia ver Ele. Eu não conseguia enxergar a beleza dele, a docilidade de Deus, né?
E se aflorando cada vez mais esse lado espiritual de gente andando comigo. Às vezes eu não conseguia dormir de noite. Muitas vezes eu acordava sendo alguém como se estivesse me cutucando, sabe? Alguém acorda. E eu acordava assim, eu me lembro que eu tinha uma Bíblia, porque sempre eu recebia Bíblia de evangélicos. Sempre. Então, Deus, às vezes, ele se manifestava nisso, me dando a palavra dele. Mas eu não queria. Eu não queria. O celular distraiu. Não, tranquilo, tranquilo. Eu não queria. Você recebia as Bíblias, né? Eu não queria ler a Bíblia, né? Sim. Uhum. E aí veio conheci pessoas me mostrando uma outra doutrina, falando de energias, falando, né, sobre reencarnação, dessas coisas, o que você sente aí. Então, assim, eu não encontrei respostas em nenhuma igreja, nenhuma. Nem na igreja católica eu tinha encontrado respostas para o que eu sentia, porque eu me achava um ET. Cara, por que essas coisas acontecem comigo? E eu tinha muita raiva porque isso acontecia comigo. Muita raiva mesmo. Eu sentia muito peso das pessoas. Eu não tinha paz. A resposta era isso. E, paralelo a isso, no meu trabalho, muitas vezes eu era muito perseguida. Então, uma pessoa vinha fazer curso comigo, eu tentava lá ajudar a pessoa no máximo. E aí, quando eu me virava, a pessoa estava tentando me apunhalar pelas costas. Então, eu tive uma fase na minha vida que eu era muito perseguida no meu trabalho. Muito mesmo. A pessoa sentia raiva por apenas ser eu. Era gratuitamente. Eu não entendia também. Então, resumindo, eu não tinha paz. E aí, eu conheci uma amiga, e eu nas festas, viu? E eu saindo, eu nas festas. Eu tive uma amiga que ela foi fazer um curso de maquiagem comigo. E eu comentei com ela, né? E foi o que aconteceu? Eu fui me fechando. Me fechando por conta da infância e me fechando porque aparecia pessoas de má índole na minha vida. Então, eu fui me fechando cada vez mais para me proteger. Então, às vezes, aparecia gente boa, mas eu não conseguia deixar essa pessoa se aproximar, por medo mesmo, né? E aí, eu conheci essa pessoa, que ela é uma pessoa incrível na minha vida. Ela é um anjo que Deus mandou na minha vida. E aí ficamos amigas. No começo a amizade não foi muito legal, porque eu era muito chata com ela. E ela também não gostava muito de mim. No primeiro dia de curso dela, ela olhou para mim e disse assim, por que eu vim fazer curso com essa estrela? E aí, no decorrer do curso, ela foi me conhecendo e ficamos amigas. E eu lembro que ela contou para mim que eu ia fazer uma viagem para São Paulo. E eu não queria viajar só. Aí quem que eu vou chamar para fazer essa viagem comigo? E ela, um dia anterior, fez uma oração pedindo a Deus que desse sabedoria a ela, abrisse as portas da vida profissional dela, porque na vida profissional eu era muito bem resolvida. Uhum. Mas ela tinha saído da Marinha Mercante, ganhando muito bem para trabalhar na área da beleza. Certo. Então, ela precisava de pessoas que dessem apoio a ela também, para ela poder crescer, né? Quando foi no outro dia, de 10 pessoas dentro do ambiente de trabalho que eu estava, eu olhei para ela e falei assim, olha, tal dia eu vou fazer uma viagem para São Paulo, você não quer ir comigo? Menina, ela começou a chorar. Mas ela chorava tanto e eu sem entender nada por que ela estava chorando. E aí, fizemos a viagem, no decorrer da viagem, eu fui abrindo meu coração para ela. Aí eu contei, acontece isso comigo, eu não encontro respostas. Eu não sei quem que pode me ajudar, porque não é psicológico. E não era psicológico, porque eu tenho uma cabecinha, né, normal, tá? O meu psicológico é normal também, como vocês estão vendo. E aí, desabafei com ela, e ela falou assim pra mim, Cá, ela me chama de Cá. Tá. Cá, você conhece a igreja tal? Igreja católica. Aí eu falei assim, não conheço. Você deveria ir lá. Lá tem um carisma do Espírito Santo muito forte, tem uma pessoa lá que ela pode te orientar. Tá bom, vou combinar de ir lá. E ela não me criticou em nenhum momento por eu acreditar nessa parte de outras doutrinas, sim, né? Eu lia livros de espiritismo, mas eu não queria ler a Bíblia. Certo. Sim. Entendeu? Eu ganhava a Bíblia, mas eu não queria ler a Bíblia. Eu queria ler outros tipos de livros. E aí, passou alguns meses, eu fui
lá nessa igreja que ela me indicou, né? Nesse dia, minha mãe estava aqui em Fortaleza e ela foi comigo. E aí, quando eu entrei na igreja, uma coisa que eu observei muitas vezes o inimigo de Deus, ele venda os nossos olhos, principalmente quando a gente não está no caminho dele. Quando eu bati o olho na pessoa que ia fazer o meu acompanhamento, né, para ela me dar respostas, rezar em mim mesmo, né? Quando eu olhei para ela, eu disse assim, não gosto dessa mulher. Eu bati o olho dela, eu não gostei dela. E aí, eu disse assim, mãe, vamos embora? Eu não gostei dessa mulher, essa mulher se acha. Aí minha mãe disse assim, não, a gente já está aqui, a gente vai ficar aqui. E aí essa moça que ia rezar em mim, ela falou assim, vamos ali falar com a fulaninha, que era a pessoa, como se fosse a freira, né, que organiza o local. Ela é como a chefe do local. Tá. E aí fui falar com ela, entrei na igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, eu comecei a passar muito mal mesmo. Não era um simples mal-estar, não era uma dor de barriga, não era uma dor de cabeça, foi um mal-estar muito forte e foi algo de alma mesmo. E tudo me fazia mal, a cruz me fazia mal, tudo que eu via de imagens me fazia mal, a igreja me fazia mal. Aí eu peguei a fila, porque tinha uma fila para falar com essa moça, né? E ela dá uma palavra de sabedoria do Espírito Santo. E com isso a gente tem que tomar muito discernimento, né? Do que não é de Deus e do que é de Deus. Uhum. E lá, ela ajuda muito essas pessoas, sabe? Que precisam realmente ter uma experiência com Deus, uma experiência muito forte, muito concreta. Quando eu se aproximei dela, quanto mais eu chegava perto dela, mais eu passava mal. Era uma mistura de ânsia, de vômito, com dor dentro de mim, com um mal-estar, como se eu fosse desmaiar, e ao mesmo tempo era como se eu estivesse sendo assim esmagada, sabe? E aí cheguei perto dela, quando eu sentei do lado dela, ela falou assim, que Deus te livre de todo mal, minha filha. Foi a única coisa que ela falou para mim nesse dia. A única. Cheguei assim, eu respirei. Era como se eu estivesse morrendo afogada e alguém tivesse me puxado e eu consegui respirar. Aí é como se eu estivesse dentro de uma caixa de vidro e ela tinha pegado um martelo e tacou nessa caixa e estraçalhou-se o vidro e eu comecei a respirar. Sim. O mal-estar ainda continuou, só que foi pouco. Não foi tanto, né? Aí me sentaram e eu bebi uma água e fiquei tentando ali respirar e eu não conseguia respirar direito. Aí foi quando me levaram para uma outra sala. E aí pegaram um terço e deram outro para minha mãe, sentaram, falaram assim, ela está assim desde que horas? Aí, não, a gente chegou aqui, ela começou a passar mal, a gente acha que foi alguma coisa que ela comeu e tal. Eu também achava que era alguma coisa que eu tinha me alimentado, não tinha caído bem. Aí ela pegou água benta, jogou em cima de mim. Aí acabei de morrer nessa hora, quando jogou água benta em cima de mim. Então, eu não tive assim um nível de possessão muito elevado, mas eu tive um nível de possessão ali. Sim. Porque eu estava muito contaminada pelo pecado, né? Pelas contaminações de leituras, né? E sem confissão também. Estava muito contaminada, muito suja mesmo. E aí, minha mãe e essa pessoa ficaram rezando. Eu acho que elas rezaram quase que a tarde toda. E era como se tivesse cimentos, vários sacos de cimentos em cima de mim. Eu não conseguia levantar, né? E aí, quando terminaram de fazer a oração, aí eu fui ficando mais calma, e foi quando eu consegui ter um pouco mais de paz e consegui tornar, né? Não senti mais nenhuma angústia muito forte. Aí eu fui orientada a partir daquele momento, olha, a partir de agora você vai ir à missa todos os domingos e você vai rezar o terço. Não me orientaram a rezar o rosário. E pediram para eu buscar a confissão. E eu fui fazendo uma coisa de cada vez, né? Então, assim, Deus ele foi trabalhando comigo de uma forma, como diz minha pastora, no conta-gota. Ele colocava um pouquinho de gotinha do Espírito Santo, deixava aquela gotinha ali agindo, e assim foi indo, né? No começo foi muito difícil mesmo. Eu pegava o rosário para rezar o terço, e minha mãe, antigamente, antes de eu ter essa experiência,
Minha mãe reza o terço, reza só o mistério. Ai, mãe, eu tinha preguiça de rezar. E eu achava que o terço era coisa de senhorinha. Aham. E porque a maioria das vezes a gente vê mais senhorinhas apegadas ao Santo Rosário, né? Verdade. Então, eu fui rezar o rosário, fui rezar o terço, e o inimigo ele me atacava durante o terço. Ele não deixava eu rezar. Eu ia para a missa, eu passei várias missas, que eu ia, quando eu pensava que eu ia ter que ir para a missa, me dava um nervoso, porque eu não queria sentir aquela angústia. Eu entrava na missa e aí eu passava mal durante a missa. Carol, isso faz quanto tempo dessa fase? Com que você... Bom, juntando tudo da minha conversão, tem 5 anos. Dessa fase que você está nos relatando, tem 5 anos. Isso. E uma observação que eu não contei para vocês, a primeira vez que Deus falou comigo, porque ele falou comigo quando eu tinha 25 anos de idade. Lembra que eu falei para você que eu andava muito em festa? Sim. E aí me levaram numa festa na praia. Eu tinha 25 anos de idade, tenho 32. Fui pra festa e tal, aquela coisa que todo jovem gosta. E aí, nesse dia, pela primeira vez, me deram drogas. Pela primeira vez. A cara dela. Me deram aquela droga, bala, êxtase e essas coisas, né? Que a alta sociedade usa muito, né? Não era aquela coisa muito simples, foi aquela coisa de gente, né, mas que tem condições financeiras. Sim. E nesse período eu sempre observei que sempre me ofereciam drogas em festas, sempre. Até cocaína já chegaram a me oferecer. Pessoa, amigo próximo, e me oferecer, né? Mas foi a primeira vez que você consumiu? Foi a primeira vez. Uhum. E aí fiquei loucona na festa. Né? Fiquei loucona, achei muito massa a experiência. E aí passou o final de semana, chegou o dia de trabalho, fui trabalhar normalmente. Igual vocês estão me vendo aqui, eu estava normal, toda arrumadinha, maquiada. Parei num posto de gasolina para abastecer meu carro e entrei na loja de conveniência para comprar um lanche, alguma coisa. E aí a moça do caixa ficou me olhando muito. Mas ela me olhava com um olhar assim assustado. E eu, nossa, por que essa moça tá me olhando desse jeito? Quando eu cheguei para pagar minhas coisas, ela olhou para mim e disse assim, você está usando drogas? Ela disse isso. Aí eu olhei assim para ela, igual você tá me olhando agora. Aí eu disse assim, não, moça, você tá me confundindo com outra pessoa. Aí ela repetiu de novo, Deus está me revelando que você está entrando no caminho das drogas. E não é isso que ele quer para a sua vida, porque você nasceu para ser uma mulher de Deus, uma mulher missionária. E eu fiquei assim, tentando entender aquilo ali. Caraca. Aí eu saí, né, assim, meio atordoada, né, meio confusa, entrei no carro e fui trabalhar, muito confusa mesmo com aquilo. Então, eu passei 25 anos da minha vida procurando o Deus que todo mundo falava. E eu não conhecia. Eu buscava, cadê o meu amado? Aonde está esse Deus que todo mundo fala? Eu quero conhecê-lo. Mas eu não encontrava a face dele. E precisou eu passar por tudo que eu passei para depois Deus vir e me puxar. E ele não me puxou por, ei, fulana. Ele me chamou pelo meu nome. Maria Caroline, eu quero você. Foi assim que aconteceu comigo. E a minha experiência com a Virgem Maria, que ela está mais viva do que todos nós aqui presentes, foi nesse período também de muita perseguição no meu ambiente profissional. E eu me lembro que eu estava muito cansada. E uma observação que eu quero fazer é que eu nunca deixei de acreditar no meu Pai do céu e na minha Mãe do céu. Então, no momento que eu estava ali deitada, na minha angústia, muitas vezes de ter sido machucado com palavras, eu sempre pedi a bênção, meu Pai do céu e a minha Mãe do céu. Então, podiam me levar para doutrinas que não acreditam nela, mas eu sempre acreditei que eu tinha uma Mãe do céu e um Pai do céu. E aí, no trabalho, eu rezei uma Ave Maria nesse dia. Cheguei mais cedo no ambiente profissional, baixei a cabeça e eu rezei uma Ave Maria. E aí rezei, aí depois deu o horário e o pessoal começou a entrar na sala. Eu estava só nesse dia, não tinha ninguém comigo.
Não de carne, espiritualmente talvez sim. E aí eu me lembro que eu tive uma pessoa no mesmo ambiente de trabalho que ele era muito da doutrina do espiritismo, né? E então ele me explicava muito sobre as coisas, como que era. Eu era muito supersticiosa, então eu usava olho grego, me dava olho grego, pimenta, cordão, assim. Muitas coisas eu usava para afastar o mal olhado. Eu usava tudo isso que vocês pudessem imaginar, né? E aí, nesse dia, ele chegou e ele era daquela... Tem uma linha branca, né? Eu acho que são dois tipos de segmentos. Mesa branca, tá? É uma coisa assim, tá bom. Era não do conheço lado, direito. Tem um era do negócio lado desse positivo. mesmo. Era do lado positivo. Lado bom da força? Lado bom, digamos assim. E aí eu me lembro que essa pessoa, ela entrou na sala, depois dessa oração que eu fiz sozinha, ele olhou para mim com um olhar assim muito estranho, levantou e foi embora. Falou nada. Levantou e foi embora. E essa pessoa, ela era muito agradável comigo e gostava muito de mim. E aí, quando foi embora, quando foi no outro dia, chegou para mim e disse assim... Era um aluno, ele? Era. Chegou para mim e disse assim... Carol, eu posso conversar com você? Aí eu disse, pode. E aí ele falou, por acaso ontem você fez alguma oração na sala? Aí eu me assustei com a pergunta, porque eu estava só na hora, né? Aí a pessoa disse assim para mim, não, é porque a sua oração fez com que eu não ficasse na sala. Aí o silêncio reinou, né? Aí eu fiquei, como é que uma Ave Maria faz uma pessoa não ficar no mesmo ambiente que eu? Me questionei com isso. E ainda meio perdida, né? Meio desorientada. E aí chegamos lá na frente, na parte, né? Foi quando Deus foi se revelando, né? Eu fui para a igreja e tudo isso que eu já contei para vocês, né? E aí eu ia para a missa, passava muito mal na missa, muito mal mesmo. O momento que eu melhorava era o momento que o sacerdote ele consagrava ali a hóstia, que a partir daquele momento ela se torna Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ele levantava e aí o mal-estar aumentava cada vez mais, aumentava muito. E eu ficava ali tentando ficar bem, né? E eu melhorava na hora do Pai Nosso. Na hora que a igreja inteira rezava o Pai Nosso. Aí eu fechava os meus olhos e o Pai Nosso vinha para mim. Eu sentia aquelas vozes vindo para mim. E o Pai Nosso, ele vinha sobre a minha alma e era como se fosse o meu remédio. E aí ia me acalmando. Eu ia sentindo paz com aquele Pai Nosso. E foi assim durante vários momentos, várias missas que eu ia... E quando foi que você deixou de sentir esse mal-estar nas celebrações? A partir do momento que eu comecei a me confessar. Foi a confissão que foi me dando a paz. De verdade, foi a confissão. Aí eu fui descobrindo que a confissão é algo muito... O remédio para a alma é a confissão. Valioso, né? Você tinha muito perdão para liberar também? Tinha. Eu tinha muito perdão, tinha muita coisa, né? E aí, quando foi em 2017, Deus pediu para perdoar meu pai. Ele falou, você vai perdoe seu pai. E eu não sabia o paradeiro do meu pai, não sabia onde é que estava meu pai, eu não tinha o telefone dele. Tinha 15 anos, 13 para 14, que eu não vi o meu pai. Eu não tinha zero contato com ele. Então, ele achou que eu tinha me tornado uma anônima. Ele não sabia que a filha dele tinha seguido carreira profissional, que a filha dele tinha... que ele não usa rede social. Meu pai tem mais de 70 anos. Ele já é um senhor. E eu sou a mais nova de 11 filhos. 11. Mas você tem contato com os 10 Hoje outros? eu tenho contato com os meus irmãos. Eles são os queridos. Eu amo eles demais. Certo. Mas só você é do relacionamento com a sua mãe, é isso? Isso. Sou filha única por parte de mãe. Entendi, tá certo. Então, Deus pediu para você perdoar seu pai. Deus pediu para eu perdoar meu pai. Foi quando eu comecei a procurar ele, né? Aí encontrei ele, relacionamento normal, ele super agradável comigo, né? E assim, eu já estava adulta, né? Ele viu que eu tinha me tornado uma mulher bem-sucedida, né? Resolvida, com as coisas, madura. Então, ele estava feliz.
ele estava feliz porque ele não foi presente, mas ele viu que eu consegui conquistar muitas coisas, Sim. né? E aí Deus tocou no meu coração para eu começar a rezar pela família paterna. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a rezar muito o rosário. Eu rezava o rosário todos os dias. E aí acabou, né, os tormentos e foi se invertendo. Em vez de ser coisas ruins, começaram a acontecer coisas boas. Eu comecei a ver gente dentro da missa, gente de branco dentro da missa. Chegava nessa igreja que eu tive o primeiro contato assim forte com Deus, essa libertação, e eu vi um pátio humanamente sem ninguém, mas ao mesmo tempo eu vi o pátio lotado de pessoas, como se fosse padres de branco. Aí eu disse assim, gente, eu estou ficando doida. Eu estou ficando louca, porque isso não é normal. E eu cheguei na igreja para as pessoas e falei, gente, ó, tá acontecendo isso comigo. Não é normal isso. Eu tá vendo essas pessoas. E eles começaram a rir de mim. Começaram a rir, disse assim, calma, Carol. Você foi contar para as outras pessoas que participavam lá também, né? Isso, eu fui pedir orientação, entendi. que era isso, porque inverteu. O que era bom, o que era ruim, foi embora. E aí inverteu para o lado bom das coisas. De Deus, né? O que eu via do lado maligno, eu passei a ver coisas de Deus. E aí, eles falaram assim pra mim, Carol, calma, não tá acontecendo nada contigo. O que tá acontecendo é que você tá começando a ver coisas que é de Deus. Então, como você tem uma sensibilidade muito forte, então é normal que você comece a ver. E o que você está vendo são anjos. Fique tranquila. Continue no caminho de Deus, continue buscando a confissão, continue em oração. E não saia desse caminho. E, assim, a verdadeira espiritualidade... Eu comprei uma Bíblia. Fui atrás de comprar uma Bíblia. Fui ler a Bíblia. Fui ler a Bíblia. Aquele católico... Porque eu era aquela católica que... Ai, você é qual religião? Não, eu sou católico. Mas eu não conhecia a igreja. Eu não conhecia nada. Nada. Só de estatística mesmo. Basicamente era isso, né? E aí começou a subir as batalhas. Pessoas dizendo que eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a palavra, que eu era idólatra e que a Virgem Maria não existe. Enfim, eu fui começando a criar várias confusões dentro da minha cabeça nesse período, né? Então, assim, aí eu disse assim, Senhor, me mostra, porque é aqui que o Senhor quer que eu fique. Não é em outro local. É aqui que o Senhor se mostrou para mim. Então, eu preciso que o Senhor me dê formação. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a sonhar com uma mulher muito bonita e muito carinhosa comigo. Ela sempre vinha ao meu encontro num campo muito aberto. Aí eu sonhava com essas pessoas de branco também. E era como se eu estivesse conversando com essas pessoas. E aí vinha essa mulher muito elegante. Eu não conseguia ver direito o rosto dela, mas ela era muito elegante, muito bonita. Ela vinha, dava um beijo na minha testa e eu acordava. E isso ficou por muito tempo. Muitas vezes eu acordava e eu sentia a presença dessa mulher perto de mim, mas não era um peso. Era uma leveza, uma paz que eu não sei explicar para você. Era uma paz muito grande. E aí, vários momentos tendo esse sentimento, essa mulher perto de mim. E uma vez eu vi o formato dela no céu, formato nas nuvens, e ela vestida de cinza. Aí eu liguei lá na igreja, fui na igreja, e eu sempre buscando formação lá, né, pedindo sempre orientação a eles. Aí eles falaram assim, Carol, a gente vai rezar primeiro para Deus nos dizer quem é. Para saber, porque como eu tinha um histórico, né, para saber se é coisa boa ou se não era. E aí foram rezar. Quando eles foram rezar e me ligaram, passaram assim umas 5 horas para me ligar, e eu aflita para saber quem era, porque eu já estava com medo de ser coisa ruim, né? E aí eles ligaram para mim e disseram assim, olha, minha filha, o que está acontecendo contigo é que você está tendo visões com Nossa Senhora da Paz. E aí, nesse período, eu já estava frequentando, né, uma igreja que ela tem um título chamado Nossa Senhora da Paz. E eu nasci no dia 25 de junho, dia de Nossa Senhora da Paz. Então, a Nossa Senhora da Paz, ela é muito forte, ela é muito presente na minha vida.
E aí começou a acontecer que eu comecei a ter momentos com Nossa Senhora. Então eu acordava às 5 horas da manhã e eu vi Nossa Senhora na janela do meu quarto, do lado de fora, flutuando, com o título de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. E eu, gente, o que é que está acontecendo comigo? Ela, com a docilidade dela, com o silêncio dela, ela começou a vir sobre mim. E eu descobri que ela não faz isso, ela não aparece para qualquer pessoa, né? Assim, com toda a humildade. Ela vai escolhendo, né, os dela para ir ao encontro do filho dela. Então, foi isso que aconteceu comigo. E aí, como eu falei para vocês, Deus ele vai trabalhando de uma forma de conta-gota, né? E aí, continuei indo para a festa. Então, eu estava dentro da casa de Deus, mas eu continuei indo para a festa. Eu não parei de ir, né? As amizades também. Porque o que foi que aconteceu? Eu colocava Deus até um certo momento da minha vida. Sim. Até aqui você pode resolver os tormentos que eu estou tendo, mas daqui você não passa. Então, você não pode opinar nas minhas roupas, o Senhor não pode opinar nas minhas amizades. Então, passou a ter ali uma certa vida dupla, né? Passei até uma vida dupla. E aí eu tive uma experiência com Deus numa festa também. Eu estava numa festa, já indo para a igreja, já indo para mim, já rezando rosário. E aí eu passei mal dentro da festa. O mesmo mal-estar que eu falei para vocês. Só que um pouco mais leve. E eu estava numa festa, uma baladinha que tem aqui em Fortaleza, na Aldeota, muito famosinha, muito conhecida, vai muita gente bonita para lá, e etc. Enfim. E aí eu me lembro que eu fui para um outro local, era pré-carnaval, e depois fomos para essa baladinha. E eu não sou muito de beber, eu bebo muito pouco. E o pouco que eu bebia era só para conseguir relaxar mais e dançar mais um pouquinho, né? Aí, de repente, meninos, é como se alguém tivesse batido assim em mim, ó, nas minhas costas, e eu tivesse aberto os meus olhos. Era como se eu estivesse de olhos fechados. E do nada eu abri o olho. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a ver muita bebedeira, gente doida. Comecei a ver pornografia na minha frente, gente se agarrando, aquelas coisas todas. Eu olhei assim e me deu uma angústia. E foi um mal-estar. E eu comecei a passar muito mal, muito mal. Saí da festa. Na hora que eu saí da festa, cheguei na calçada dessa baladinha, Deus falou comigo. Falou assim, que ali não era mais lugar para mim. Aqui não é mais lugar para você. Foi isso que ele disse para mim. Então, assim, eu fiquei assim, um pouco perturbada com aquilo que ele me disse. E aí, aquilo ali, para mim, eu passei 3 anos, né, ainda, acho que 2 anos, ainda fria. Só que Deus ele foi usando os anjos dele, ele foi se mostrando para mim, mas ainda no oculto. E mandou a mãe dele para vir, para eu ter uma experiência forte com a mãe dele, né? Então, assim, Nossa Senhora das Graças, ela já apareceu mais de uma vez para mim. E ela, às vezes, não fala nada, né? Eu só sinto a presença dela. Então, muitas vezes, eu sinto a presença dela no meu trabalho. Ela gosta de ver as pessoas ali, sabe? As pessoas... Ela escolhe quem está perto de mim. Aí eu cheguei para Deus e disse assim, Senhor, estou precisando de um grupo de oração. E Deus me levou para uma comunidade muito conhecida, por sinal. E aí ele me deu um grupo de oração. Eu estava diante do Santíssimo. Diante dele, eu disse assim, Senhor, me dá um grupo de oração. Aí ele me deu um seminário, que foi incrível na minha vida. E, assim, para você ter uma experiência com Deus, você tem que estar com o coração aberto. Se você não tiver com o coração aberto, Deus ele é tão educado que ele não vai chegar perto de você. Ele não chega. Ele bate na porta. Eis que eu bato a porta. E cabe a gente abrir essa porta. Então, ele me respondeu rápido em relação a isso. Aí veio meu grupo de oração, é onde eu tenho minhas formações espirituais e formação de bíblica, né, meus estudos, onde eu procuro conhecer realmente a minha fé, né, e aonde eu venho crescendo cada vez mais. Eu rezo o rosário de sábado, todos os sábados às 5 horas da manhã eu rezo o rosário com as minhas amigas. Foi um pedido de Nossa Senhora.
o rosário. Eu tenho algumas medalhinhas aqui no meu pulso. Você já fez a consagração, né, a Nossa Senhora? Fiz a consagração e cada medalhinha dessa significa que eu tive uma experiência com cada um. Uhum. Então, medalha milagrosa, tive a experiência, né, com Nossa Senhora das Graças. E aí eu tive uma amiga que ela era consagrada, mas não era uma consagrada realmente praticante, né? E foi através dela que eu conheci a consagração à Virgem Maria, que na verdade é uma consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. E aí foi que aconteceu. Eu tinha medo de me consagrar. Eu tinha medo de ficar feia. Porque, como eu trabalho com beleza, então a forma de eu me vestir ia mudar, os meus atos iam mudar, ia vir a castidade no olhar, no falar, no vestir. Então, eu não queria renunciar às minhas vaidades mundanas. No fundo, era isso. Então, eu achava que se consagrar a Nossa Senhora a Jesus e assim entregar inteiramente a Deus, eu ia ficar cafona. Eu ia ficar feia. Eu não ia ser feliz. Só que, na verdade, eu não era feliz. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou inteiramente realizada. Você estava em busca da felicidade, né? Uma pessoa sem Deus, gente, ela não é feliz. Uma pessoa sem Deus, ela é feia e não é feliz. Sim. Passa por muitos obstáculos, né? Então, eu passei 2 anos para tentar me consagrar a Nossa Senhora e não conseguia. Você vai se levantando, batalhas, né? Sim. Você não consegue se consagrar. E aí, Nossa Senhora, ela foi me dando sinais. Consegui ler o livro, porque a primeira batalha é ler o livro. Terminei de ler o livro, aí eu perguntei para ela qual o título que ela queria que eu me consagrasse a ela. E aí eu sonhei com ela, umas águas cristalinas, muito transparentes, com o título de Nossa Senhora das Graças. Olha aí. E aí foi quando, 27 de novembro, né, fiz a minha consagração. No dia de Nossa Senhora. Exato. No dia de Nossa Senhora. E aí, Graças, né? Das Graças. E o nome do meu grupo também se chama Medalha Milagrosa. Olha aí. Legal. Não por mim, porque Deus, que tem um momento de oração, né? E aí exato. Deus diz o nome do grupo de oração. Então, Isso. o meu nome do grupo se chama Medalha Milagrosa. Legal. Uma dica aí para os católicos aí, ó, é muito mais legal que a pulseira da Vivara, uma pulseira só de experiência com Deus. É muito mais legal esse berlock. É berlock que chama, né? Acho que é. Muito mais legal, muito mais da hora, entendeu? E E outra coisa que eu queria, aproveitando aí, é muito bom o testemunho, mas aproveitando o ensejo, tem uma coisa que eu tenho curiosidade pessoal, até porque eu conheci à distância um pouco essas transformações e recentemente eu vi uma transformação maior ainda, né? Mas de como o feminismo fez parte da tua história e deixou de fazer parte, entendeu? Houve algum papel ou não houve nada? Hoje está muito em alta, né? Falar de feminismo e é muito distorcido essa história do empoderamento feminino, né? Então, acho que não sei se é 2 coisas, mas alguns pontos que nós precisamos, para quem é de uma fé que acredita em Deus, é você conhecer as artimanhas do inimigo. A gente precisa conhecer os pontos do inimigo de Deus, os pontos de Satanás. Quais são os pontos dele, né? Quem é ele, o que ele faz, quais são os sentimentos dele, quais são as atitudes dele, eu preciso conhecer. Então, Satanás, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é desobediente, ele é rebelde, ele é orgulhoso, ele é invejoso. Pai da mentira. Ele é mentiroso. Não existe mentira grande, mentira pequena. Tudo que é de mentira. Pegou o telefone, alguém tocou aqui. Estão te ligando. Diz que eu não tô. Então, ali já é uma mentira. É uma abertura que você dá para Satanás agir na sua vida. Então, eu preciso saber todos esses pontos para eu saber qual é o caminho que eu sigo, qual é o caminho de Deus, seja no trabalho, seja na vida profissional, e seja no que o mundo fala hoje em dia, porque nós sabemos que o que reina no mundo não é de Deus. E Deus, ele vai pescando. Porque se o mundo fosse inteiramente de Deus, o Deus Filho não tinha descido lá do alto,
se feito pequeno, morrer numa cruz, pregou, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para dizer que o inferno existe e que nós precisamos se converter. Então, a questão do feminismo na minha vida, eu não sou a favor do feminismo. Quem é a favor, tudo bem, respeito, tá? Peço também respeito, mas eu tenho um outro discernimento por toda a experiência que eu tive, né? Então, eu procuro praticar os dons da Virgem Maria. Então, em oração pessoal, uma vez eu escutei a voz de Deus, Deus falou assim para mim, seja semelhante, a filha tem que ser semelhante à mãe. A filha deve ser semelhante à mãe. Quem é a mãe? A Virgem Maria, a Santíssima. Quem é a filha? Eu e todas nós. As meninas que estão acompanhando, os meninos também. Então, Nossa Senhora ela é obediente, Nossa Senhora ela é silenciosa, Nossa Senhora escuta a voz do Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Lá nas bodas de Caná, ela disse assim, escute o meu filho, faça o que meu filho pedir para fazer. Então, essa rebeldia, esse orgulho, eu sou totalmente independente, né? Eu tenho todos os pré-requisitos de uma mulher independente, empoderada, mas, ao mesmo tempo, eu sempre venho pedindo a Deus a humildade. Eu quero sempre ser pequena. Enquanto o Satanás ele quer ser grande, Nossa Senhora ela quer sempre ser pequena. Amém. Pois é, e a gente está aqui com o bolo da Casa do Bolo, bolo sem lactose. Nossa convidada é Carol Alves. Já degustou. Tá bom, Fábio? Viu? Fábio Henrique, obrigado mais uma vez pela parceria. Curtam aí o Instagram da Casa do Bolo. Está lá na Vajota há muitas décadas. A Casa do Bolo fornecendo aí delícias, tá bom? Então segue lá, também faz a entrega pelo iFood. Valeu, Fábio Henrique. Obrigadão, cara. Então, valeu, Fábio. Obrigado, hein? Atendendo até a exigência aqui dos convidados. sem lactose. Sem lactose. Tudo. É isso aí. Excelente. Carol, então vamos lá. Vamos continuando. Você falou das virtudes de Nossa Senhora. E aí? Então, assim, eu fui conhecer um pouco, né, sobre as mulheres que pregam esse feminismo, essa rebeldia. E, assim, a mulher, com o tempo, né, ela foi muito ferida, né? Então, a mulher tem um histórico de feridas muito grande, de ser maltratada, né? Mas a gente precisa, eu como uma católica, apostólica romana, e como toda a experiência que eu tive com Deus e tenho, eu preciso entender o que é que Deus quer de mim como mulher, entendeu? Não como a humanidade. Eu não posso, Carol, eu não posso me espelhar somente... eu tenho que buscar, na verdade, me inspirar em mulheres que têm experiência com Deus também, sabe? Não é fácil e não é tão simples andar no caminho de Deus. Não é só pegar a Bíblia, vou ler aqui, aqui na passagem tal, está dizendo isso. Não é assim. Então, assim, os apóstolos, eles viam Jesus ressuscitando o povo, via Jesus curando cego, via Jesus levantando paralítico, gente andando. E mesmo assim existia a cegueira espiritual, a falta da fé. Então eles viram tudo e eles não acreditavam que o nosso Senhor ia ressuscitar ao terceiro dia. Foi flagelado, carregou a cruz, crucificado, morto e sepultado ao terceiro dia. Então Carol, eu preciso... O que é que o meu Senhor quer de mim como mulher? No trabalho, como mãe, como filha, na sociedade. O que é que meu Senhor quer de mim? Então, a minha visão é essa. Então, como eu tenho uma experiência com o sobrenatural ruim, eu sei exatamente quais são as atitudes dele. Então, Carol, peço sempre discernimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele me mostre, eu como mulher, diante da sociedade, como que eu devo me comportar. O que Ele quer de mim diante da sociedade? Então, são esses pontos que eu venho trazendo para mim, para a minha formação como mulher e como profissional.
Mas é porque eu acho que aí já mora um adentro de quem é católico naturalmente, É. principalmente para as mulheres, é que a gente já não é mais senhor da nossa vida, né? Então, para que todos esses movimentos funcionem e dê certo, eu tenho que ser o centro. Eu tenho que ser o senhor da minha vida. É. Para mim ser uma mulher empoderada, eu tenho que ser o centro. Eu. Isso. O centro é o eu. E aí, quando você se converte, caminha na fé, e você deixa de ser o centro, peraí, eu já não sou mais senhor da minha vida. Agora é Deus quem é senhor da minha vida, e esse Sim. Deus me pede algo. Sim. Que na minha liberdade eu posso dizer sim ou não. Mas eu dizer não me torna senhor da minha vida ainda. Então, esse papel de senhorio da vida é o que faz esse movimento perder força quando você vai se convertendo. Porque agora a Carol já não está mais atendendo os anseios dela, Não. mas é os anseios de um Senhor que ela acredita piamente, que ama ela acima de todas as coisas, que sonhou com ela desde o início dos tempos e principalmente que quer que ela seja feliz. E aí todo esse movimento começa a cair por terra e perder força. E uma outra coisa que eu acho muito pertinente de te perguntar como autoridade no assunto é toda essa cosmovisão de que a gente tem, e não só as mulheres, mas os homens também, né? Que ser de Deus, se vestir como Deus pede, tudo isso é cafona, né? Enquanto, na verdade, há beleza e há como ser belo. Mas eu concordo também que, por outro lado, as próprias pessoas da igreja reforçam esse pensamento de que ser de Deus, ser modesto é cafona. Então, como que foi todo esse movimento e como que a Carol pode ensinar a gente alguma coisa de ser de Deus, ser modesto, se vestir bem, se maquiar, pentear os cabelos, entendeu? Acho que todo esse movimento faz parte da beleza que Deus espera da gente também, mas eu confesso que hoje dentro da igreja eu vejo certa dificuldade nas pessoas, até mesmo aqui comigo mesmo, principalmente, né? É muito complexo, é muita coisa. E até porque 90% das pessoas são leigas, né? Então, tipo, eu não entendo de moda, eu não entendo de nada disso. Eu quero saber especialmente como pentear os cabelos. Então, Sem deixar de ser de Deus. Deixa eu te contar um negócio aqui. Bom, já na minha caminhada, né? É recente isso. Eu tava numa efusão do Espírito Santo. E aí, nesse dia, Deus falou comigo mais uma vez. E ele falou comigo através de uma pessoa que não me segue, não me acompanha em rede social, ela não me conhecia. Tanto que no final eu falei assim, olhei assim pra ela, me atordoar, assim, você me conhece? Ela disse assim, não te conheço. Deus revelou pra mim que a minha missão é a beleza da mulher. Eu achei uma coisa assim não tão vai dar pra nova, gente, né? tão atual. Não vai ser hoje que a gente vai aprender sobre isso. Senhor, então, eu posso pegar um pouco para os homens também? E aí Deus revelou para mim, o Espírito Santo revelou que a minha missão aqui na Terra é revelar, é cuidar da beleza da mulher, mas que não era só a beleza exterior, mas era também a beleza interna. E que eu ensinasse a beleza às mulheres. E aí ele resumiu isso, né? Ele veio também ele falou várias coisas. Eu me lembro que quando terminou a oração, eu olhei para a mulher, meio embriagada de Espírito Santo, eu falei, você me conhece? E nos tornamos grandes amigas, eu e ela, porque foi muito impactante, tanto para mim como para ela também. E aí eu comecei a buscar mais formação sobre o que é beleza. E antes de eu ter esse momento, em 2017 para 2018, eu cheguei para Deus em oração e disse assim, Senhor, eu quero te levar para o meu trabalho. Eu não conhecia José Maria Escrivá, não conhecia sobre a pregação dele, sobre Deus no trabalho, não conhecia nada. Mas o ambiente que eu trabalho é um ambiente muito cheio de soberba, muita perseguição, uma pessoa querendo passar por cima da outra, né? E como eu vi que isso não pertencia ao Senhor, eu disse assim, Senhor, eu quero trabalhar contigo. Eu quero que as pessoas tenham uma experiência contigo também na minha vida profissional.
Não que eu vou, do nada ali, eu vou pegar a Bíblia. Gente, vocês conhecem Jesus? Não, mas sobre o amor, sabe? A forma de tratar a pessoa, o respeito, acolher qualquer tipo de gênero, seja uma lésbica, seja um gay, seja um trans, seja uma mulher ou um homem, qualquer pessoa que entra no meu ambiente de trabalho, ela será acolhida e ela vai conhecer o amor, né? Ela será abraçada, ela será ensinada sobre a ética, sobre o respeito. Então, eu, Carol, hoje, como eu falei para Deus, Deus vem me ensinando também a trabalhar. Ele me ensinou técnicas, mas agora ele vem, agora você vai fazer assim, assim, assado. Então, eu trabalho com Deus sempre me direcionando, sempre dizendo como que eu devo agir, qual tipo de curso que eu vou colocar, quem vai participar desse curso, é sempre Deus. Então, eu sempre vou pedindo para Deus me dar o discernimento de tudo, me dizer como que eu devo conduzir, né? E sempre se colocando em último lugar. Primeiro, o meu amigo, o meu colega, primeiro Deus, meus colegas e depois eu. A gente sempre se colocar em último lugar. Então, eu trabalho num ambiente de um salão de beleza. Eu sei que o meu colega está precisando de dinheiro para bater a meta dele. Então, por que não deixar aquela escova para o meu colega? Vou ajudar aqui meu amigo. Eu tenho certeza que Deus vai dar 10 vezes mais. Aquela pessoa que bateu uma meta ainda, vende sapato, bolsas, não bateu a meta, mas sabe que aquele outro amigo também não bateu a meta? Tente passar a vez para o seu colega de trabalho. Gente, não tem coisa horrível do que você trabalhar num ambiente competitivo, com aquele ar de superioridade, com aquele ar de arrogância, um querendo ser mais do que o outro. Isso não pertence ao nosso Senhor. Isso não vem de Deus. Então, foi isso que Deus vem me ensinando, sobre sempre se colocar em último lugar. Porque a gente se preocupa, né? Não, eu tenho que ser primeiro, eu tenho que comer primeiro, eu estou com fome. Mas tem aqui a comida, eu vou te servir primeiro porque eu estou com fome. Entendeu? Sim. Então é isso que Deus me Se ensina. mortificar um pouco ali nas pequenas coisas, né? Sim, se mortificar. E eu confesso para vocês que eu sou cada vez mais feliz. Cada vez mais feliz, né? Então, falar de Deus não é só abrir o Evangelho, mas é a palavra de Deus, mas é sobre as nossas atitudes. Deus, ele não está só dentro da igreja. Deus, ele está no meu trabalho, Deus está na minha casa, Deus está na rua. Do que adianta eu rezar 20 terços num dia, mas no trânsito eu estou xingando todo mundo, esculhambando todo mundo? Que católica é essa? Sim, é verdade. Ô, Carol, você também começou o empreendedorismo muito cedo, né? Ou seja, você começou a trabalhar muito cedo também, né? Eu trabalhei numa loja de maquiagem e aí, em seguida, eu fui para uma empresa muito grande. Trabalhei lá há 10 anos. E aí, Deus começou a inflamar no meu coração que ali não era mais para mim, né? O local, o ambiente, eu estava um pouco cansada. E aí foi quando eu resolvi empreender, né? E hoje eu tenho uma academia de beleza, e lá tem vários serviços, e lá quem me deu foi ela. Uma academia tem estrutura física. É uma escola de beleza. Certo. A Academy... Academy 1989. Legal. O ano aí faz referência a alguma coisa, algum fato especial? Faz referência à minha data de nascimento. Ah, tá. 1989. Certo. Que foi também inspiração de Deus. Legal. Ótimo. E lá você oferece cursos? Lá eu ofereço cursos, atendimento, tem outras pessoas também que trabalham comigo. Então, a minha meta hoje em dia é uma empresa conduzida por Nosso Senhor e pela Virgem Maria, claro, porque ela é mulher, ela sabe, mulher com mulher se entende, é um ambiente feminino, mas vocês também são bem-vindos, tá? Vamos lá, né? Eu já fui lá algumas vezes. Lá. Muito bonito, muito bacana o ambiente. Mas é que fica? Fica em frente à Praça Portugal. Certo. Num prédio. Uhum.
Então, hoje eu busco que as pessoas entrem no meu ambiente profissional, no meu ambiente de trabalho e sintam algo bom, sabe? Elas sintam a presença de Deus sem ver Deus. Então, quando elas entram lá, elas sentem muito a presença de Nossa Senhora. Mesmo sem conhecer Nossa Senhora, elas sentem. Nossa, como que passa uma paz, né? Esse ambiente, essa tua escola passa uma paz, né, Pedro? O Pedro já foi lá, o Pedro sente muito isso. Até eu mesmo, muitas vezes eu chego lá atribulada, né, assim, preocupada, ou às vezes irritada, estressada. Quando eu entro lá, eu chego, relaxo. Que legal. Quantas pessoas trabalham com você lá? Eita, é difícil, assim, contar, porque... Quantos colaboradores? Na verdade... são pessoas que não são fixas. Né? Tá. Então, eu tenho parceiros. E aí, eu tenho meninas que fazem um curso de penteado, eu tenho outras meninas que fazem curso de sobrancelha. Então, eu tenho parceiros. Eu não tenho ninguém fixa no momento. Antes da pandemia, eu tinha. Só que veio a pandemia, né? Aí deu aquela desequilibrada nas pessoas. E você também promove cursos online, é isso? Ou não? Promovo cursos online, mas eu dei uma parada porque eu quero trazer formatar melhor, na verdade, né? Então, eu dei uma pausa nos cursos online. Legal. No seu currículo, tem que você ter uma formação em Nova York, é isso? Tem, foi minha última viagem internacional, e aí eu fui me especializar em pele, que eu amo pele, né? Todo mundo gosta de uma pele bem feita. Então, eu fui me especializar em pele HD, né? Para fotos, vídeos e é isso. Bacana. Legal. Carol, nesse mundo da beleza, né? Como você já falou aí algumas vezes, as mulheres são levadas a aquela vaidade, às vezes, que não é salutar, né? Como você mencionou aí. E aí, como é que você pode falar melhor de que forma que a mulher pode ser bela, pode se arrumar bem, sem ser vulgar? Né? Porque, infelizmente, a gente vê que a mídia, né, explora muito a beleza feminina num tom pejorativo, explorando né, demasiadamente o cunho sexual, né, com um teor apelativo. Né, as mulheres que são mais seguidas na mídia são aquelas que acabam se expondo mais, mostrando sua beleza de uma forma expressa, né, e às vezes até chula. Então, como expressar essa beleza sem cair para esse lado, né? Bom, eu vou falar o que Deus me ensina, né? Como eu era muito vaidosa, então o meu antigo eu sempre me vesti muito bem. Então, lembra que eu falei pra vocês que eu virei uma pessoa muito consumista? Então, eu cheguei num nível de consumismo tão grande que eu pegava, tipo, 3.000, 4.000, eu ia no shopping e eu torrava tudo com roupa. Eu era muito desse tipo, né? Então, esse distúrbio de querer compulsivamente comprar também precisa que Deus venha agir ali, né? Porque Deus ele dá o emprego, ele faz a providência na sua vida e às vezes o inimigo ele vem de uma forma para tentar tirar. E você fica escrava daquilo. Então tudo que você se torna escravo não pertence ao nosso Senhor. Então eu cheguei para Deus, foi assim um trabalho muito pontualzinho, sabe? Eu era muito sensualizada, eu tinha um cabelo bem grandão na cintura, eu era muito loura, então eu andava num salto desse tamanho, era muito vaidosa. E aí eu cheguei, Deus foi me tocando e o Espírito Santo começou a me incomodar. Então eu botava roupa, eu já me incomodava, eu não queria mais usar. E aí eu cheguei para o Espírito Santo, olhei para o meu guarda-roupa com Nossa Senhora, eu disse assim, o que é que vocês não gostam aqui no meu guarda-roupa? Pedi para Deus me orientar. E foi depois da minha consagração a ela, que me incomodou cada vez mais. E aí fui tirando as roupas, né? Fui tirando as roupas que incomodavam, roupas rasgadas, croppeds, eu ainda uso muito cropped, mas de uma forma diferente. Tomara que caia. Era muitos croppeds, era muitos shortinhos, muitas peças que me deixava muito sensual. Então, eu confundia muito a beleza com a sensualidade. Então, eu achava que para eu ser bonita, eu precisava seduzir a pessoa.
Eu precisava que a pessoa, os homens, me olhassem sempre com uma forma de desejo. Isso. Uhum. E aí, Deus me mostrou que isso não é a beleza dele. Essa beleza não vem dele. Qual é a beleza que vem do nosso Senhor? É a beleza da castidade e a beleza da simplicidade, né? Da castidade e da pureza. Essa era a palavra que eu estava buscando. Sim. A pureza, né? Eu lembro que eu estava já no caminho de oração, mas eu pecava muito com o olhar. Pecava muito com as palavras. Então, quando eu me reunia com amigas, que elas não tiveram ainda experiência com Deus, elas começavam a falar de sexo e eu começava a falar também com elas. E aí eu me lembro que eu fui para a oração nessa mesma igreja e aí o Espírito Santo falou assim para mim: seja santa no olhar, no falar e no vestir. Pronto, morreu ali para mim. Entendi o recado, viu, Senhor? Eu entendi o recado. E aí, aos pouquinhos, porque a gente tem medo de se desprender do mundo. Nós temos medo de sair das paixões mundanas. Então, foi aos pouquinhos que eu fui mudando. Aos pouquinhos mesmo. Então, hoje eu me sinto mais confortável, com roupinhas mais soltas, com roupinhas mais vestidas. Então, hoje a Carol gosta de transmitir sofisticação e elegância. Como é que você transmite isso para os seus clientes? Para as minhas clientes, na verdade, a minha imagem na verdade, já transmite isso. Hoje em né? dia, você é um referencial para esse estilo que você acabou de falar? As pessoas já lhe procuram querendo isso? Sim. Ou seja, uma coisa mais modesta, mais... Sim, porque assim, eu disse assim, Senhor, tá, o Senhor está me dizendo que é isso aqui que você quer que eu siga. Ok, mas lembre-se que eu trabalho com beleza e eu não posso ser uma pessoa cafona, tá bom? Então eu tive essa... Combinado? Eu tive essa conversa com ele. E aí Deus ele foi me ajustando, né? Que eu consigo ser atual, eu consigo ser moderna e eu consigo ser tradicional, eu consigo ser tendência... Feminina. Feminina. Sem ser vulgar. E sem ser vulgar, sem ser sensualizada. Sensualizada né? demais, né? Porque eu acho, Carol, assim, a sensualidade faz parte do universo feminino da mulher. faz. O problema é quando isso passa de um limite e passa a chamar muita atenção. Você concorda com isso? Sim, como eu tenho Nossa Senhora como a minha referência de mulher, então Nossa Senhora ela sempre passa despercebido. Né? Nos testemunhos da Bíblia, ela sempre passa despercebida. Então, ela não é o centro da atenção. Ela não é o centro. O centro quem tem que estar é Jesus, né? E não a gente. Então, o meu ver, as minhas experiências, é sempre dessa forma. Eu sempre... uma coisa que eu observo. Quanto mais eu quero aparecer, a Carol antiga, a Carol cheia de feridas, ela queria aparecer. Ela queria chegar... Necessidade de exposição. Necessidade de aparecer, de postar, de ser notada. Só que hoje, a Carol, que é hoje, ela prefere ficar mais assim, mais quietinha. Mais na dela. A Carol hoje, ela foi curada e ela não sente necessidade de gritar. Ela não sente... Na verdade, ela sente necessidade de gritar a única coisa que é a palavra de Deus. Joia, maravilha. Só isso. E você percebeu que nos últimos tempos, nos últimos anos, cresceu uma demanda do universo feminino por esse estilo, esse nicho de você se produzir, você ter uma beleza, uma maquiagem, uma produção, sem ser uma coisa vulgar, sem ser uma coisa demasiadamente sensualizada, cresceu essa demanda? Porque parece assim, a impressão que dá é que antigamente ou a mulher se embelezava de uma forma vulgar ou não. Ou era uma coisa ou era outra. Ou era 8 ou era 80. E aí eu percebo que nos últimos tempos tem havido até a forma, vestidos, né, na igreja. As meninas usando muito aquelas saias, os vestidos parece que voltaram mais à moda agora, né? Uns vestidos mais compostos e tal. Você percebeu essa demanda, esse aumento dessa demanda? Bom, no meu trabalho,
assim, antes de eu conhecer Deus, eu já tinha uma demanda muito grande de clientes, né? Demanda de clientes, demanda de cursos. Então, eu já tinha uma vida profissional ok, né? Só que Deus, ele veio para mexer com tudo. Ele não veio para mexer, você só a igreja, aqui, o restante não. Trabalho não. Não, ele veio para pegar todos os pontos da minha vida. Tudo, né? Então, eu sou inteiramente de nosso Senhor Jesus Cristo, não sou metade. Então, eu confesso para você que quando eu comecei a verdadeiramente me expor como a nova Carol, eu perdi muitos seguidores. Era isso que eu ia perguntar na sequência. Eu perdi muitos seguidores nas redes sociais, gente me xingando. E como é que você encarou isso? Bom, no começo eu fiquei um pouco apreensiva, porque o inimigo ele faz isso, né? Fiquei um pouco apreensiva porque é meu ganha-pão. É a forma que é o meu instrumento de trabalho. Eu fiquei realmente muito apreensiva. E os números foram caindo, 7, acho que uns 8 mil pessoas pararam de me seguir porque elas não aceitaram a nova Carol, né? E Deus vem me dando discernimento que eu preciso ser eu. Que quem for ficar ali é porque gosta de mim, é porque gosta do meu trabalho, gosta de uma beleza minimalista, uma beleza mais delicada, sem descaracterizar a mulher. E é uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados Exatamente. quando forem perseguidos por causa do meu nome. Exatamente. Então, eu sempre lembro disso, né? Então, hoje, na verdade, eu sou feliz. Sou muito feliz, porque eu consagrei também minhas redes sociais para Deus. Então, Deus ele vai fazendo um limpa, né? Ele vai fazendo um limpa, vai permitindo entrar quem tem de entrar e vai tirando quem tem de sair. Né? Então, até minhas redes sociais é dele. Sim. Né? E aí tem muitas mulheres, sim, muitas clientes que gostam dessa nova Carol. Muitas mandam testemunhos. Inclusive, eu não sou muito de me expor, né? E eu estava com medo, receio de vir aqui conversar com vocês. E aí, quando foi, acho que foi sexta-feira, foi quinta ou foi sexta, do nada, eu recebi uma mensagem de uma seguidora, me agradecendo pelo um pouco do testemunho que eu já postei nas redes sociais, nos stories, porque ela foi muito tocada com o meu testemunho. Né? Aí eu entendi tudo. E quando foi hoje de manhã, amanheceu chovendo, não sei se vocês viram. Foi. Muita chuva mesmo. Foi. E eu esqueci meu guarda-chuva no meu trabalho. Aí eu disse assim, Senhor, olha, eu vou fazer uma escova no meu cabelo pra eu sair bonita. Descabelado eu não vou, né? Os combinados aí então, com Deus. Por favor, Senhor, para essa chuva porque eu preciso ir bonita. E deu tudo certo. Deu certo, que na hora que eu tava saindo tava um sol. Aí eu vinha no caminho rezando e agradecendo a Deus pela essa providência dele. Maravilha. Né? Carol, você já teve alguma cliente que te deu esse feedback assim de que precisava entender melhor o conceito de beleza feminina, né? Que você ajudou alguma cliente a desenvolver essa consciência, né? A deixar essa ditadura da beleza que o mundo impõe à mulher, né? A mulher é tão escravizada disso, e tem um outro olhar, esse olhar espiritualizado, esse olhar que encara a mulher de uma forma diferente, né? Muito, muito mesmo, muito. Seja cliente de atendimento, seja de curso. Mas assim, eu sempre, como eu trabalho com beleza, então eu preciso ter sempre a cautela, né? Sim. E aí, muitas vezes as pessoas me conhecem, me acompanham, sabem do meu processo, sabem da minha fé, me conhecem, me acompanham ali a minha rotina, e tem algumas que não me conhecem, porque elas vêm do Instagram da escola. Sim. E aí, quando a pessoa ela chega lá, eu não chego falando de Deus para a pessoa. Sim. Eu chego explicando o que é beleza, né? Eu falo sobre a minha proposta de trabalho, eu falo como é e tal. E aí, quando a cliente é que dá abertura, na verdade. Ela que fala. Ela que chega para mim, nossa, você mudou tanto, nossa, eu vi teus vídeos antigos e você ficou muito diferente. Às vezes pergunta, como foi sua experiência com Deus? Elas que perguntam, não sou eu que falo. Então, a cliente, as pessoas, elas perguntam primeiro,
Aí, quando eu sinto a abertura, aí eu falo alguma coisa, né? Mas a grande maioria das vezes, elas estão sempre abertas a conhecer essa nova forma de beleza, porque a minha imagem é muito impactante do meu antes. Eu usava pince também no nariz. Eu era muito loura. Você já viu uma foto minha do antes? Não, não. Eu vou procurar uma foto minha aqui de antes para você ver. Tá. Então, Eu lhe conheci a partir do Pedro e da Cristiana, que falaram de você, né? Aí eu comecei a ler seguir, aí vi alguma coisa do Instagram, mas já a nova Carol já. olha a foto. Caraca, realmente era diferente mesmo, viu? Era muito diferente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Carol, mas que testemunho maravilhoso o seu, viu? E a nossa proposta aqui, a missão do Atos, né? É levar para nossa audiência, olha aí. A antiga Carol. Eu posso falar de um testemunho. Eu tenho muitos testemunhos. Caraca, mas eu quero diferente falar mesmo, de um viu? muito importante, que é do Rosário. Só que um eu- parênteses. A gente vai botar na edição a foto pro pessoal ver aí. Se a Carol não se incomodar, claro. Não, a gente pode coloca colocar. lá pra quem tá assistindo poder ver também, né? Que a gente viu aqui tudo no celular. Diferente, diferente. E a nossa missão aqui do Atos Podcast é mostrar para a nossa audiência, Carol, que é possível ser de Deus estando no mundo, né? E fazer o seu melhor, fazer o seu trabalho. Esse é o antes e depois? Um antes e depois. Eu era essa antes. Loura, super loura. Assim, nada contra quem é louro, Sim, pelo amor de sim, Deus. sim, Assim, a sim. minha mudança, Aham. né? Como eu era antes. Caraca. E hoje eu já não me sinto à vontade de ser super loira. Aham. Muito bom. E levar, né, Pedro, essa mensagem que é possível ser de Deus estando no mundo e fazendo, exercendo o seu trabalho com excelência, né, mostrando para as pessoas como é maravilhoso ser de Deus e servir o próximo com o seu talento, com os seus dons. E especialmente nesse meio que você trabalha, assim, o testemunho eu acho que se potencializa. Porque você ser um testemunho verdadeiro num meio que é tão, infelizmente, né? Tão ali contaminado, muitas vezes, né? É um desafio maior ainda. Eu venho de uma socialidade, não sei se essa é a palavra correta, mas eu venho de um meio que eu tenho a melhor bolsa, eu tenho a melhor marca de roupa, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu venho desse meio, né? Então, Deus, ele realmente me arrancou, né? Eu achava que eu conhecia Deus, mas, na verdade, eu não conhecia ele. Eu conhecia só de nome. Então, e hoje, com a experiência de Deus que eu tenho, eu vejo como eu vivia num mundo vazio, né? E eu queria só deixar o testemunho registrado do Rosário, do Santo Rosário, né? Que a minha libertação e a minha conversão veio do Rosário. Esse Rosário aqui, né? Foi a minha conversão. Então, eu cheguei na comunidade que eu participo já madura na fé. Fizeram uma oração em mim, ainda antes de entrar na comunidade, que impuseram a mão em mim, rezaram e falaram assim: Deus está colocando muito amor sobre sua alma. E eu pensei comigo, né? Nossa, que coisa pouca, poderia ser dinheiro, alguma coisa assim, trabalho, né? Que burra eu era, né? Assim, para ter falado isso. E a minha libertação foi através do Rosário, porque foi onde eu fui libertada, né? Eu contei para vocês um pouquinho. Então, meu pai ele foi convertido através do Santo Rosário. Maravilha. Né? Então, meu pai, ele se separou dessa pessoa que eu comentei com você. Do nada, ela foi embora, abandonou ele. E foi uma libertação muito grande na vida dele, né? Meu pai foi hospitalizado e foi através do Rosário. Nossa Senhora sempre me conduzindo, né, no caminho dela. E eu lembro, meninos, eu sei que eu preciso falar isso, então por isso que eu estou contando. Não, pode falar aqui, Você ó. fala tudo aqui é aberto. Aqui é o canto. Aí eu comecei a procurar um sacerdote para fazer a unção dos enfermos no meu pai, porque eu sabia do histórico dele, de pecado, eu sabia das falsas doutrinas que ele já tinha praticado, as consagrações, então, um histórico muito forte. E aí meu pai ficou entubado. Meu pai não era para estar vivo, meu pai era para estar morto. Essa era a realidade, pelo histórico de saúde que ele tem, né? E aí eu fui atrás de um sacerdote para fazer uma unção dos enfermos nele.
E não dava certo. Tudo assim, conspirando para que não desse certo. Aí, quando eu consegui, aí meu pai foi mudado de hospital e assim foi. Né? Aí ele foi transferido para um hospital aqui pertinho. E aí eu marquei o padre para ir numa sexta, porque era a sexta-feira santa, e eu estava fazendo jejum, então eu queria que fosse na sexta-feira. Aí eu chamei um sacerdote lá da minha comunidade para fazer. E acabou que não deu certo. Nem deu certo eu ver ele, que só podia ver 2 pessoas por noite, e não deu certo o sacerdote. Aí eu sentei na cadeira, meninos e Viviane, eu disse assim, eu estava assim decepcionada, eu estava triste, cansada. Sabe quando você tenta carregar um saco de cimento, um saco de milho, pronto, que é bem grandão, sozinho, e você não consegue? Foi exatamente essa sensação que eu tive. Aí eu disse, sentei, né, no hospital e disse assim, Senhor, tu sabes que eu estou tentando fazer o melhor para o meu pai. Eu estou tentando salvar a alma dele. Eu não estava preocupada do meu pai morrer. Eu estava preocupada em salvar a alma dele. Porque se o inferno não existisse, Jesus ele não teria descido lá do céu. Ele não teria pregado, né? Ele não teria morrido por nós. Então eu disse assim, eu preciso salvar meu pai, Senhor. Me ajuda. E aí, naquele momento, eu ofertei para ele. Eu entreguei nas mãos dele. Eu peguei isso aqui, toma, agora eu resolve. Agora é contigo, pai. E nesse momento, do momento que eu fiquei rezando pelo meu pai, eu tinha irmãs que não falavam com meu pai há 20 anos. Hoje, todos eles falam com ele. Às vezes eu ligo para o meu pai, eles estão conversando com ele, estão lá fazendo um churrasco na casa dele. Então, tudo começou a se ordenar, se organizar, né? E aí, não consegui o padre. Aí, quando foi no outro dia, eu fui ver ele. Era um sábado. Nós sabemos que sábado é o dia de Nossa Senhora. Cheguei no hospital à noite, 8 horas da noite, para ver ele. Eu estava aqui na fila do elevador. E chega um homem por trás de mim. E ele ficou aqui atrás de mim para poder entrar no elevador também, na fila. Aí eu olhei para trás, né, para falar com a pessoa, assim, só para olhar o reflexo. Quando eu olhei, era um padre atrás de mim. Tem noção? A providência de Deus. Aí você aproveitou. E aí eu fiquei muito nervosa, porque nossa, apesar de todas as experiências que eu tenho com Deus, eu vi ali muito concreto que Deus existia, Deus existe. Eu fiquei assim, Deus existe. Isso aqui não foi energia, isso aqui não foi... Deus, ele não é uma energia, Deus não é Deus não é o universo. Deus, ele é uma pessoa concreta e ele diz o que é que ele quer. E aí falei, né? O sacerdote foi lá no meu pai e o sacerdote estava indo visitar o pai dele. O pai do sacerdote estava aqui, meu pai estava aqui, ó, uma maca de frente para a outra. Sim. Aí ele, minha filha, eu vou lá fazer a unção dos enfermos do seu pai. E nesse mesmo período de semana, eu estava fazendo novena de São Francisco de Assis, onde eu venho pedindo a ele um desapego, tudo que é de bens, né, terrenos. E ele começou a fazer a unção no meu pai. Quando ele encostou no meu pai aqui, que ele começou a rezar nele, passou um olhinho bento nele, passou a água benta e começou. Gente, e eu nos pés do meu pai rezando nele o texto da misericórdia, que é o texto da misericórdia, Jesus nos chama para rezar todos os dias, né? E aí começaram a sair muitos demônios de cima do meu pai, sombras pretas, passando assim por mim, e eles não podiam me tocar. Eles passavam por mim, eu sentia a raiva deles. E eles passavam muitos por mim, eu ali de cabeça baixa, rezando, né? E aí eu assustada, assim, meio impactada com aquilo que estava acontecendo. E aí o sacerdote, quando ele terminou, ele se virou-se para mim e disse assim para mim, minha filha, e ele era de São Paulo, viu? Nem daqui ele era. Ele muito calmo, muito sereno, humilde, né? Muito sereno. Minha filha, eu estar aqui hoje é graças à sua intercessão pelo seu pai. E aí foi uma grande libertação ali, através do rosário. E foi no sábado para Deus me mostrar que eu tenho uma mãe, que é ela que conduz minha vida. E uma semana depois, meu pai, quando eu fui ver ele de novo, ele estava assim preto, né? Quando eu vi ele de novo, ele estava branco, ele estava alvo. Eu via Deus na imagem dele.
Foi surreal. E depois de 60 anos, eu levei meu pai na missa e ele recebeu Jesus pela primeira vez. Maravilha. Pela primeira vez, não, né? Sim. Ele recebeu Jesus depois de uma Depois de muito vida. Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo. Muito bom, muito bom. Maravilha. Obrigado por seu testemunho, viu, Carol? E outro também, né? O rosário, né? Que eu falei para você, que eu rezo todos os sábados, através... eu fui rezar com uma amiga, na verdade. Foi um sábado, fui rezar com ela. E aí começou a me dar uma sede. Uma sede durante o rosário. Só que antes dessa sede, eu comecei a ver Nossa Senhora do nosso lado. Nossa Senhora com 2 anjos. Ela sempre anda acompanhada, né? E aí a voz interior falou assim para mim: continue rezando para não perder a graça. Mas ela não quer rezar, que era a minha amiga. Ela tá com preguiça, ela não vai querer rezar. E aí no 5º mistério eu disse assim: vamos continuar rezando para a gente não perder a graça? Aí ela: não, vamos continuar rezando. Aí continuamos. E aí, durante o rosário, comecei a me dar uma sede muito grande, que eu bebia água, não saciava a sede. Não saciava. E a sede era uma sede espiritual. Eu não sei explicar para vocês que sede era aquela. E pela primeira vez eu escutei a voz de Jesus. Pela primeira vez. Eu nunca tinha ouvido a voz dele. Eu já tinha... Outras pessoas tinham rezado. Jesus está falando isso. Já tinha sentido algumas coisas, uma paz, mas escutar a voz de Jesus eu nunca tinha escutado como eu escutei esse dia. E eu escutei como vocês falam comigo. Ele falou assim para mim: filha amada, tenho sede. Eu estou tentando reproduzir a forma que ele falou comigo, né? O tom de voz. Quando eu escutei, que foi isso? E aí continuamos rezando. Aí ele repetiu mais 3 vezes. No Evangelho tem alguns momentos que ele fala 3 vezes, né? Sim. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? E aí na 3ª vez ele repetiu de novo: filha amada, tenho sede. Aí eu falei para minha amiga, né? Eu estava com medo dela achar que eu estava doida da cabeça, né? E aí ela: foi mesmo, amiga? Foi. Aí continuamos rezando. Aí ele foi Jesus e falou com ela. Ele disse que cada conta do terço que a gente passava é uma gota de água na boca dele. E aí depois ele voltou para mim e a gente rezando, ele falou para mim que a sede que ele sentia era sede de almas. E aí ele falou da importância de rezar às 3h da tarde, rezar o texto da misericórdia. E falou outras coisas também. Mas, enfim. E aí, a gente não ia rezar mais o rosário de sábado, ia encerrar naquele dia. Mas, quando foi numa sexta-feira, passou a semana, né? Aí, detalhe, quando terminou o rosário, o anjo que estava do lado de Nossa Senhora, ele veio até a mim, fez um sinal da cruz na minha testa e no meu peito, e depois fez o sinal da cruz na testa dela e no peito dela. Fez a mesma coisa. E ela me confirmou isso, né? E aí terminamos de rezar, e passou a semana, e pronto, a gente já meio que esqueceu, que as coisas de Deus é assim, né? Às vezes a gente se esquece. E aí, na sexta-feira, eu estava em casa. Eu tinha uma certa cisma com São José. Já tinha escrito várias cartas para São José, etc. São José não gosta de mim. Não tinha resposta. Não tinha resposta. São José não gosta de mim, eu acho que ele não existe. É porque ele é quietinho, discreto. Na Bíblia ele mal aparece, né? Exatamente. Então eu tinha uma certa assim, ele não gosta de mim, então eu vou desistir dele. E eu sempre senti uma presença de um anjo na minha vida desde criança. Não é meu anjo da guarda, mas era uma outra pessoa muito presente na minha vida desde a infância, por questão dessa peregrinação, né, que eu tive, essas feridas. E essa pessoa, esse anjo, apareceu na minha casa na sexta-feira. Aí ele falou assim: fale com a Ana Carolina, que é a minha amiga, fale com a Ana Carolina para vocês rezarem o rosário amanhã. Aí eu fui falar com ela. Celular, às vezes, ele é uma praga na nossa vida. Aí eu me distraí e não falei com ela. Aí ele falou de novo: você não falou com ela? Insistiu mesmo, viu? Aí eu voltei e falei com ela. Expliquei, né? Ela falou assim:
amiga, quem é esse anjo? Aí ela ficou perguntando, né? Aí eu disse assim, amiga, sei lá que anjo é esse? Aí ela pergunta, aí eu, amiga, eu não sei nome de anjo, não. Deus não revela o nome de anjos. Eu só sei o Gabriel, Rafael, Miguel, eu não lembro de outro. Aí ela, pois pergunte como é o nome dele. E ela cismou, né? Querendo saber o nome do anjo. Aí eu abaixei a cabeça, o Senhor, por favor, me dá sabedoria. Quem é essa pessoa que tá, quem é esse anjo que está aqui do meu lado? Aí, na mesma hora, Deus me respondeu. São José. Eu me desabei no choro. Foi um momento ali muito sobrenatural, me desabei no choro. E aí, foi muita confirmação, porque a minha amiga estava tentando se consagrar a São José. Na semana, ela estava passando por batalhas espirituais muito grandes, ela não estava conseguindo se consagrar. E ela estava tentando ler o livro também de São José, e ela não conseguia ler o livro. E aí, desde então, começou só nós duas, hoje tem 10 pessoas que rezam com a gente. E aí a gente reza todos os sábados. Então, eu posso passar a semana inteira cansada, mas é algo muito assim, surreal. Quando chega no sábado de manhã, eu desperto. Né? E às vezes são batalhas, às vezes eu sinto a presença do inimigo muito forte, mas eu não desisto de rezar o Santo Rosário. Às vezes a gente sente a presença de Nossa Senhora, às vezes Jesus fala. Eu descobri a devoção da Sagrada Face através de Jesus, através do Rosário. Ele falou para mim no Rosário, filha amada, contemple a minha face. Gente, contemplar a face. Aí lá vai eu no Google, né? Contemplação da face de Jesus Cristo. Aí eu encontrei, né? Descobri a devoção da Sagrada Face. Não conhecia essa devoção. Então, o que mais nos aproxima de Deus é a confissão, é a Santa Missa. Por mais que a gente vá lá e no momento a gente sente preguiça, a gente sente sono, a gente sente tédio, a gente não entende aquele senta, levanta, né? A gente não quer ir, vai aparecendo muitas batalhas, mas o verdadeiro caminho de Deus é aquele caminho que muitas vezes vão se levantando muitas coisas, porque o inimigo ele vai levantando muitas coisas, fazendo com que a gente não se aproxime. Então, hoje, eu estou aqui hoje, meu carro quebrou, o Uber não estava dando certo, né? E aí eu... Sem um guarda-chuva. Sem um guarda-chuva, ainda bem que não estava chovendo, né? Então, sempre pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, qual caminho eu devo seguir? E Deus ele vai mostrar, com certeza ele vai mostrar. Então, eu tomei coragem para vir aqui, né, falar um pouquinho dos meus testemunhos, que são muitos. Maravilha. Para poder alcançar, né, mostrar para as pessoas que estão acompanhando em casa, Deus ele existe. E Jesus, ele ama o rosário, porque isso aqui, ele é uma contemplação da vida de Jesus Cristo. Então, isso aqui nos aproxima muito de Deus, muito. E foi isso aqui que me mudou. Foi isso aqui que veio trazer a paz para a minha vida, a paz que eu não tinha. Né? Então, hoje eu posso passar por tribulações que eu vou sempre ofertar para Deus. Não é que a minha vida está perfeita, maravilhosa. Porque é muito fácil. A gente está lá na Suíça, está cheia de dinheiro. Ai, obrigada, Senhor. Assim é muito fácil. Mas você está com o carro quebrado, você está passando dificuldade financeira, você está passando por isso, por aquilo. E mesmo assim você dá sim para Jesus, e mesmo assim você se oferta, mesmo assim, Senhor, eu te amo, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, passa à frente de tudo. E mesmo assim você está alegre, mesmo assim você está assim, porque os apóstolos eram assim, na cruz, morrendo lá de dor e morrendo de alegria porque estavam ali. Então, esse é o verdadeiro caminho de Nosso Senhor. Não que a riqueza seja algo ruim, pelo contrário. Não, né? Isso. Mas... ordenar as coisas, né? Ordenar as coisas. Deus vem ordenar tudo, né? Isso. E dar primazia para Jesus, sempre. Isso. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para as pessoas que vão assistir isso aqui é que as redes sociais, às vezes, a gente fica se comparando muito, né? É verdade. Senhor, se eu não gosto de mim porque eu não consegui meu carro, eu não troquei minha casa, eu não fiz uma viagem. E nas redes sociais a gente vê muito o luxo, né? A soberba.
meu primeiro 1 milhão, meu primeiro 6 em 7, meu primeiro não sei o quê. Tem um pregador muito engraçado aqui em Fortaleza, o irmão Manuel, Carmelita, não sei se você conhece. Não. O irmão Manuel, uma vez na palestra, ele disse assim: rapaz, eu sempre vejo aí passando na rua uma Hilux, uma BMW, aí tem lá atrás, foi Deus que me deu. Eu nunca vi um Fusquinha escrito, foi Né? Deus que Foi me Deus deu. que me deu. Sempre o Hilux, foi Deus que me deu. E o Fusquinha eu não tenho, não vejo. Então as pessoas ficam nessa, às vezes até negociando com Deus, né? Isso. Eu trabalho para mim, né? Então, assim, eu não tenho um salário fixo. Né? Então, se a empresa está ganhando, eu ganho. Se a empresa não ganha, eu também não ganho. Né? Então, como eu sou empreendedor, então quem é empreendedor sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Então, o meu negócio, com 1 ano de negócio, veio a pandemia. Então, teoricamente, o meu negócio, como era beleza, ninguém estava se maquiando, ninguém estava fazendo curso na área da beleza. E aí, Senhor, eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu não sabia o que eu ia fazer. Tem que se reinventar, né? Me reinventar. Então, na primeira onda de pandemia, Deus pediu para eu falar esse testemunho. Por isso que eu vou falar. Foi bom para mim. Fiz cursos online, etc. Então, foi tranquilo, a primeira onda, né? E aí eu me lembro que eu estava em oração, já perto do final do ano, rezando. Tô terminando, tá? Não, tranquilo. Não, você tem todo o tempo do mundo. É porque eu tenho que ficar monitorando aqui. E aí, Deus falou assim para mim: se prepare para a tribulação. Porque na comunidade que eu tô, ela é uma comunidade muito forte. Ela tem um carisma muito, muito forte mesmo. Então, quando a gente diz sim para esse carisma, vai se levantando muitas coisas. E aí Deus falou assim: se prepare para a tribulação. Eu não sabia o que ia vir na frente. Ele só falou isso e eu, tá, e agora? O que vai ser? Tudo bem? Aí eu fui seguindo, né? Fui seguindo o caminho. E aí veio a segunda onda da pandemia. Né? Quando veio a segunda onda, eu já não tinha capital de giro. Eu estava tentando me reerguer ali, né? Para pagar minhas contas direitinho, etc. E aí, quando veio a segunda onda, eu tive que cancelar todos os pagamentos. Tive que cancelar tudo. Tudo que era de dinheiro que eu ia receber, eu tive que cancelar tudo. Tudo mesmo. Né? E aí, minha conta, meu salário, eu tinha, eu acho que R$200. Minha conta. Não tinha dinheiro. Né? Então, eu tinha que ter dinheiro para pagar minhas coisas, para me alimentar. Então, quando fechou tudo, Senhor, e agora como é que vai ser? Né? E eu permaneci ali, nele. Né? Senhor, tu é minha base. Tu é meu tudo. Tu não tá só na riqueza. Tu tá também na tribulação. O Senhor também tá nos problemas. O Senhor tá com as pessoas ricas e com pessoas pobres. Então, não acha você que é porque você não tem dinheiro que Deus não tá contigo. Deus tá contigo também. E aí eu lembro que eu tomei o último café, tomei o último pão. Eu não tinha mais comida. O dinheiro já tinha acabado. E detalhe, ele me pediu para sair das redes sociais. Então, assim, as redes sociais, para mim, funcionam... Ele é meu ganha-pão, é meu trabalho. Sim. E aí Jesus, na quaresma, falou assim: saia das redes sociais. Você não vai usar rede social. Aí eu cheguei para minha pastora e disse assim: pastora, pelo amor de Deus, Jesus mandou eu sair das redes sociais. Mas é o que eu vivo, eu ganho disso. Eu ganho em relação eu me mantenho através disso. Ela falou assim para mim: se não for da vontade de Deus, que você venda seus cursos, que você mantenha seu trabalho, não vai manter. Você pode morrer de postar ali, você pode morrer de divulgar, você não vai fechar. Não vai ter cliente nenhum para você. Entendi o recado. Tá certo. Aí, na frente dela, eu excluí o Instagram. O pessoal ficaram loucos atrás de mim, eu sumida. Eu sumi. Assim, eu saí realmente das redes sociais. Eu usava o WhatsApp para falar... Isso foi ano passado. Ano passado. Eu falava com a minha mãe no WhatsApp, mas eu não ficava no telefone. Então, eu ficava em oração, ficava ali com a minha família. Então, todo mundo postando comida em casa, todo mundo, vamos fazer aquilo, negócio, vamos fazer live, não sei o quê. E Deus não me pediu isso. Deus me pediu para ser excluída mesmo das redes sociais. Porque eu poderia ter ganhado dinheiro através de cursos online, me manter no online, mas ele não me pediu isso, ele me pediu para sair, realmente. E aí, zerou a conta, eu não tinha mais dinheiro.
Tem noção que é isso? Eu não sabia quando é que eu ia trabalhar de novo. E sem rede social, que era o meu meio de trabalho. E a empresa fechada, eu tinha cancelado todas as entradas de dinheiro, né? Eu cancelei tudo. Porque não adiantava, eu ia receber para depois devolver. Né? Não tinha lógica. Então, eu preferi cancelar tudo. E aí, foi de manhã, eu estava aqui, ó, na mesa, tomei o último café, o último lanche, assim, da manhã. Eu não tinha mais nada, eu tinha grosso, né? Tipo, arroz, feijão, mas não tinha verdura, não tinha fruta, não tinha nada. Botei a mão na cabeça, eu disse assim, Jesus, eu confio em vós. E aí, logo em seguida, eu lembrei de Jesus no deserto. Lembrei que Jesus passou 40 dias sem comer, na fraqueza ali dele. E ele foi tentado por Satanás ali, né? Na fraqueza dele. E aí, nem só de pão se vive o homem. E eu fui repetindo isso. Nem só de pão se vive o homem. Eu não chorei, eu não me lamentei, eu não esculhambei Deus. Eu não fiquei brigando com Deus. Já que eu não ia ter comida, não tinha nem dinheiro para comer, vou fazer jejum. Vou juntar o útil ao agradável, vou fazer jejum. Pronto, vou fazer jejum. Vai ser assim. E aí, aí eu fiquei, né, rezando aqui. Aí meu telefone, tocou meu telefone na hora. Minha prima, a mulher do meu primo, na verdade. Carol, eu estou fazendo aqui uns cadastros para minha empresa. Eu estou colocando uns vale-alimentações, uns cartões extras. Eu sei como você trabalha para você e eu sei das suas necessidades. Eu sei que você é sozinha. Então, assim, eu não sou filha de gente rica, eu não sou casada, né? É eu e Deus, para me manter. Aí ela falou, estou fazendo aqui uns cartões vale-alimentações, uns tickets. Me manda teus dados que eu vou fazer uns vale-alimentações para você. Na mesma hora, eu desabei no choro. Desabei. Deus, ele quis me ensinar. A tribulação que Deus me deu foi ele tirar o dinheiro de mim. Ele tirou tudo. Foi uma aprovação ali, né? Foi uma aprovação, né? Porque eu era muito fútil, né? Eu tinha tudo, né? Como eu falei para vocês, eu cresci tentando preencher o meu vazio com compras, mas isso não vai preencher você, não preenche a gente. Não são bolsas e sapatos e roupas de marca que nos preenche. A única pessoa que nos preenche é Jesus, é a Eucaristia, é Ele vivo na Santa Missa, né? E aí, na mesma hora, 30 minutos depois, eu já estava no supermercado, com o carrinho na mão, e meu primo olhou para mim, que ele é como um irmão para mim, sabe? Ele é um homem incrível, um São José na vida. Bote aqui nesse carrinho o que você quiser. E ali me desmoronou, porque a Carol depender de uma outra pessoa. Uma provação de humildade ali, né? Foi provação de humildade. Então, o que foi que eu aprendi ali? A confiar em Deus, a confiar nele acima de tudo. E eu aprendi sobre a doação. Sobre não dar. Ai, tá sobrando aqui, eu vou dar. Ai, tem um resto de comida aqui, eu vou dar para um mendigo. Ai, tem uma roupa rasgada velha aqui, vou dar. Uma roupa cheia de mofo, vou dar. Não é sobre isso. Mas é sobre você estar num supermercado, você estar entrando num restaurante, numa padaria, sempre tem uma pessoa, né, pedindo alguma coisa. Mas é sobre aquela pessoa, compra uma coisinha para mim, e aí tá certo. E você entra, né? Não é sobre isso. Mas é sobre você olhar no olho da pessoa, o que é que você quer comer? Como é seu nome? O que é que você quer comer hoje? Não, pode ser qualquer... Não. Qual é o seu gosto, Antônio? O que é que você quer comer? É um sanduíche? É um pão? Qual suco você quer? Então, eu aprendi sobre isso, sabe? Porque quando eu dava as coisas, eu dava essa forma que eu estou falando, né? Dava porque eu estava em abundância. Mas é sobre dar de uma forma prestativa, né? Dar como se fosse para você mesmo. Uhum. Então, eu estou contando esse testemunho porque eu acho necessário para as pessoas compreenderem e olharem para mim e falarem assim, nossa,
Ela é rica e por isso que ela fala de Deus. Ela é empresária e por isso que ela fala de Deus. Não é sobre isso. Então, por isso que eu estou contando isso. E eu não posso mentir, porque se eu estiver mentindo, eu estou sendo a favor do coisa ruim, né? E aí foi muito difícil para mim essa tribulação, muito difícil mesmo. Eu chorava muito, eu me via assim perdida, né? E sempre rezando. Nossa Senhora sempre mostrando que estava comigo. E aí hoje eu vivo de uma forma que eu não coloco o dinheiro como meu Deus. Hoje eu vivo abandonada nas mãos de Nosso Senhor. E é isso que eu vivo. E você tem sua empresa, Tenho minha empresa, tenho meu trabalho. Nada lhe falta. Nada me falta. Voltou com o Instagram, né? Aí voltei com o Instagram. Deus depois, permitiu você voltar com o Instagram. Depois de 50 dias, né? Eu voltei, todo mundo sem entender nada, achando até que eu tinha morrido, né? Cadê a Carol? Cadê a Carol? Aí eu até contei assim, né, por cima, porque eu sou muito reservada, eu contei assim um pouquinho por cima que Deus tinha pedido para eu sair das redes sociais. Então, ali eu pratiquei a obediência, né? E a fé mesmo, de acreditar, né, nele. E no meio dessa tribulação que eu passei, essa tribulação financeira, me faltou a fé também. Sim. Me faltei. Eu fiquei muito atribulada mesmo. Uma aridez espiritual, né? E meu carro deu prego. Eu fiquei sem carro também. O inimigo, ele tirou o carro de mim. Eu não tinha dinheiro para consertar o carro, então eu fiquei sem carro, né? E Deus, ele foi colocando anjos na minha vida, pessoas que realmente eu podia contar com elas. E aí eu tenho uma amiga, que a filha dela, eu tenho uma conhecida, que ela tem uma pessoa na vida dela que ela tem possessão, né? Tinha possessão. E de manifestar mesmo, né? Aquela coisa meio agressiva mesmo, né? De ter várias pessoas para segurar. E eu nunca tinha visto. E aí, ela rezando, o Espírito Santo disse assim para ela: deixa a Carol ver para aumentar a fé dela. Ela me chamou, né? E eu precisava ver para aumentar a minha fé. E realmente eu precisava. Então, no momento de tribulação, Jesus, ele sempre foi mostrando que ele estava comigo. E que eu precisava passar por aquilo. Sim. Eu ainda tive esse privilégio de sentir a presença dele. E aí eu me lembro, meninos, que eu estava na missa. Tudo foi conduzido para que desse certo. Eu e essa minha amiga, né, chegamos para assistir a missa e Jesus estava exposto, Jesus eucarístico. E a pessoa que sofria a possessão, quando viu Jesus eucarístico, já começou a se contorcer todinha, né? E eu olhei assim, eu tá precisando de ajuda? Não, tá tudo bem. E aí durante a missa, que foi uma missa diferente, durante a missa, a pessoa começou a ter muitas manifestações e demonstrava muito ódio sobre São José. Quando tinha oração de São José, demonstrava muita raiva. E com Nossa Senhora também, manifestava muita raiva de Nossa Senhora. Quando falava orações de Nossa Senhora, manifestava muita raiva mesmo dela. E desde esse dia, nunca mais eu assisti à missa da mesma forma, porque no momento da Eucaristia, no momento que foi consagrado Jesus ali, eu já tinha o meu testemunho. Mas quando o sacerdote levantou Jesus, eis aqui o corpo de Cristo e tal, né? Que eu não lembro assim, o nome do ritualzinho, ela começou a gritar. Ela gritava muito, e era um grito muito sobrenatural, né? E aí eu fiquei transtornada assim, é real, existe, mas eles não querem que a gente descubra que eles existem. E aí eu me lembro que eu fui receber Jesus na Eucaristia, quando eu comunguei, que eu voltei, que eu fui tocar na pessoa, que eu estava segurando ela. Na hora que eu fui segurar ela, ela não aguentava segurar em mim, porque eu estava com Jesus dentro de mim. Tem noção que é isso? Então, queimava a pessoa. A minha mão queimava. Então, quem recebia Jesus, que ia encostar na pessoa, manifestava que não queria segurar na mão de ninguém, né? E aí eu tive a presença, né? Eu participei dessa cura e libertação nessa pessoa. Eu vi que era real. Eu vi que tem ódio de todos os santos e santas. Eu vi a manifestação, porque eram legiões. Tinha muita raiva de Nossa Senhora, aquela oração
da Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, né? É uma oração linda que tem no livro de Lucas, né? Capítulo Lucas, 1. isso. Capítulo 1, Lucas. Então, ali aumentou realmente minha fé. Aumentou muito, porque eu vi... E uma das coisas que eu vi é que o inimigo ele se manifesta também através da imagem da pessoa. Uhum. Então, o cabelo danificado, sabe? Algumas partes do corpo também. Então, eu vi que ele mexe na autoestima de um ser humano, sabe? Sim. E ali... realmente serviu. O Espírito Santo, ele conduziu essa conhecida minha para que eu visse, e eu nunca mais assisti à missa da mesma forma. Aumentou realmente a minha fé. E eu fechei os olhos e deixei Deus ir conduzindo minha vida. Então, minha espiritualidade, de um ano passado para cá, cresceu cada vez mais. Então, eu, Carol, não quero ser morna. Eu não quero ser fria. Eu não quero ser... metade aqui e metade ali. Não, eu Carol, estou decidida e decidi que eu sou inteiramente de Deus. Não quero ser metade dele. Eu já recebi, às vezes, pessoas falando que eu estou exagerada, né? A minha forma de agir está um pouco exagerado, mas o mundo de Deus são dos doidos mesmo, né? São dos loucos. Então, eu sou essa louca, né? Eu prefiro perder tudo do que perder o nosso Senhor Jesus. Ele é o meu amado. Eu entrego tudo nas mãos dele. E eu disse sim para vocês, porque eu quero que as pessoas conheçam o Jesus, Nossa Senhora, o Deus que se revelou para mim, né? Porque eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia. Né? Então, Deus ele é um casamento. Ele está na alegria, está na tristeza, ele está na dor, né? Ele está em todos os momentos da nossa vida. E o mais legal, o mais gratificante, meninos, é a gente sentir o cuidado dele. Ele sempre se mostrando que ele está ali. Você está passando por isso, mas eu estou com você. Não se preocupe que eu estou conduzindo tudo. Então, sexta-feira o meu carro deu problema de novo. Eu passei a sexta-feira em oração, né? Quando eu saí, o carro morreu, plena avenida. Aí eu comecei a cantar. Eu não fui murmurar, eu não fui reclamar. Eu comecei a cantar. Começou a me dar uma alegria muito grande, porque eu vi que Deus estava comigo. E se eu estava passando por aquela tribulação, é sinal de que o inimigo não está gostando nem um pouco de eu estar no caminho de Deus. Vamos dar um banho de água benta nesse carro, né? Vamos dar um banho de água benta nesse carro. Tem algum lava-jato que lava com água benta? Água benta. Carol, foi bom demais você aqui com a gente, viu? Obrigado pelo seu sim de ter vindo aqui. Belo testemunho, né? Edificou muito a mim, Pedrão, com certeza, Viviane, para vocês que acompanharam. Deus abençoe sua caminhada. Deus abençoe vocês também. Pra frente é só crescimento, né? Sim, só crescimento. E, Carol, só para terminar um último pedido. Se você pudesse falar só uma frase para quem está assistindo, qual seria? Resumir tudo em uma frase. Eu quero que você que esteja assistindo esse vídeo agora, pare tudo que você está fazendo, ou seja, escutando, né? Pare tudo, para o carro, para aí de varrer a casa. Eu quero que você feche seus olhos agora, tá? E pega os teus medos, o teu coração e entrega nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E fale agora nesse momento. Fale seu nome completo. Eu, Maria Caroline Alves Vieira, aceito nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da minha vida, da minha história. Vem, Senhor, me conduzir. Eu desejo ter uma experiência contigo. E que não tenha medo, tá? Não tenha medo de Deus conduzir sua história. Nosso Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Não tenha medo também de aceitar Nossa Senhora como sua mãe, porque ela nos conduz pelo caminho da salvação, ela nos conduz no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos cobre com seu manto sagrado, nos trazendo a paz, a alegria.
você vai realmente conhecer a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Então, é essa experiência que eu tive que eu quero que você também tenha. Não tenha medo. Então, é o que vem muito no meu coração neste momento. Não tenha medo de dizer sim, não tenha medo de renunciar a todas as vaidades, não tenha medo de se desprender de relacionamentos abusivos, tanto para você mulher, para você homem também. Não tenha medo de mudar a sua imagem, não tenha medo de sair desse emprego que não te faz bem, não tenha medo de se mudar dessa casa que você mora. Não tenha medo. Confia em Deus. Confia que Ele providencia tudo. E é Amém. isso. Amém, amém. Muito obrigado, Carol, pela confiança, por ter topado o convite e esse bate-papo maravilhoso. Que Deus lhe abençoe cada dia mais e renove cada dia mais seu testemunho. E muito obrigado de verdade. Aprendi demais aqui hoje. Sim, Deu foi vontade de muito chorar. edificante. Amém. Obrigada. Obrigado, Carol. Então, segue a gente lá no Instagram,